Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estarão vendo isso aqui. Somos seres quânticos, né? Você pode estar vendo isso hoje, amanhã, mês que vem. A gente está com um programa novo aqui. Vamos ver direito se vai ter algum nome, alguma coisa, né? Mas ninguém melhor do que ele para reabrir esse canal aqui. O cara que, ajudou tanto a gente aí nos últimos tempos, né? Tô aqui também com o Arthur e com o Gabrielzão. E é uma honra pra gente estar recebendo ele aqui hoje de novo. Os três aqui, só fera hoje. Eu nem vou aparecer direito, vou deixar só as feras falarem aqui. O nosso querido Renatão, Renato 38, Renatão da Massa. Nossa honra, Renatão, pra você aí. E a palavra é com vocês. Peraí, eu quero falar uma coisa pro Renatão. Diga aí. Você me respeita, Renatão, eu sou homem, eu sou casado. Mas você tá no mesmo kit quase, hein, Arthur? Você tá barbudo, careca também de óculos, parece até com o nosso querido amigo. Não pode ofender, hein, cara. Mas Alan ouviu seu irmão, viu? Alan ouviu o conselho do Abraham, não ouviu, não? Foi trabalhar, O Alan ouviu o conselho do Abraham, ele tá dirigindo direto. Eu tô toda hora cruzando com ele desde Orlando, ele dirigindo Uber. Ele tá dirigindo Uber direto lá no shopping lá. Agora, ele ganharia mais dinheiro lutando do que dirigindo Uber. Se ele topar a luta que Renato Moicano propôs a ele aí, rapaz, vai ganhar bem mais dinheiro, viu? Tem amplas chances aí de me derrotar e ganhar uma grana, não tem não? Mas, ô Renato, você vai meter a porrada nele se ele topar? Rapaz, se alguém me pagar $50 mil pra eu lutar, me dá uns 8, 9 meses pra eu me preparar, você ia fazer uma luta recebendo $50 mil de brincadeira ou ia levar a sério? Não, ia levar a sério, né? Eu espero entrar na melhor forma física da minha vida. Agora, ele é muito mais jovem do que eu, é muito maior do que eu, tem muito mais condição. Se ele tomar bomba, a zorra toda e treinar mais, eu só não vou fazer igual o cara lá fez com o nome dele, o Whindersson, não é isso? Ficar sarrando o cara, essa não teve. Aí não, se o cara vier com essa aí, acabou a luta, né? Isso vai virar vale tudo ou não? Hein, professor Arthur? Já imaginou você vai fazer a luta de jiu-jitsu, o cara faz aquilo ali com o senhor? Hein? Acabou a luta na hora, as regras acabou na hora, não é isso ou não? Hein? Ô, Renatão, você lutaria por $50 mil uma luta de jiu-jitsu nu com o seu adversário? Não, nu, né, velho? Que porra é essa? Nu? Que porra é essa? Com o pau pra fora? Roçando meu pau no cara? Que conversa é essa? Hein? Aí não, velho. Que porra é essa? Eu não quero nem o nu, nem ele, não é isso? Não tem que estar vestido, que porra é essa? Hein? De preferência de kimono, não é isso? Que é a porra grossa, hein? Várias camadas, hein? Aí nem por 50 Bitcoin, não é isso? Hein? Pô, aí não, 50, calma aí. Aí já começa a pensar, né? O Eric já começou a pensar aqui, por 50. O Renato Moicano falou assim, rapaz, uma luta dessa, tem 500 mil de brasileiros aqui. Se ele ficar dizendo que ele é o cara que vai defender a honra de Bolsonaro, que vai me calar minha boca a porra toda, vai dobrar os números de seguidores dele, ele vai entrar em forma, vai ganhar dinheiro. Se botar 1.000 pessoas no ticker médio de $300, velho, se botar 3.000 pessoas no ticker médio de $300, fora aposta, pay-per-view, eu tô achando que não vai rolar não, velho, mas se ele realmente tivesse interesse de ganhar dinheiro, porra, 2, 3 lutas dessa resolvia a vida dele. Os caras me mandaram um vídeo, inclusive, do exame de faixa de Fux, até a galera do STF aí em alta, velho, faz jiu-jitsu, faz arte marcial. Já imaginou ele desafiasse um cara desse aí? O filho do Xandão, com certeza, rolava com ele. Como é o nome daquele filho do Xandão lá do aeroporto? Não sei, cara. Não sei. O nome do pois filho. Ele pegar, que tem 1,5 m, é um bom aquecimento, não é isso? Não, mas o Abraão já tá fora da idade. Ele já não, mas ele falou, ele não faz luta, ele faz briga. Falou, se quiser, okay. Meu irmão falou, se quiser marcar com qualquer um da família Bolsonaro para brigar. Ele falou, posso até apanhar, mas eu faço luta esportiva por dinheiro, luto com qualquer um, meu irmão. Botando uma grana aí, luta profissional, meu irmão. Não tem nada de... Inclusive, eu tô ajudando o cara. Se o Alan tivesse malhando sério, em vez de fumar e beber, ele estaria bem melhor psicologicamente. Se tivesse entrando mais dinheiro, ele não estaria melhor psicologicamente ou não, professor? É uma hierarquia de necessidades, não é isso? Se você não tá bem financeiramente, se você não tá bem psicologicamente, você não tem como estar bem espiritualmente, não é isso? Tem uma hierarquia, né? Se o cara vai entrando em forma... Aqui, a gente toda quarta-feira entra num papo desse, é exatamente isso. É um lance do dia a dia, falar do espiritual. Ah, não, mas espiritual, isso é uma babaquice e tal. Eu tava falando com um amigo que é médico, ele falou, pô, o cara é médico,
teve problema de saúde da esposa. Ele falou, quanto mais eu vejo o mundo, mais eu noto que a medicina tem ligação com a parte espiritual. Então não é para ser babaquice ou para ser igreja da parede preta, para ganhar dinheiro. É falar de coisa realmente do ser humano, né, cara? Que já discutiram lá atrás. Oração e meditação, comprovadamente, cientificamente, tem efeito sobre a saúde, a porra toda, né? Claro. Sempre teve. O ser humano sempre buscou um propósito, né? Ele sempre foi atrás de um propósito. Ele pré-socrático. Pô, para que estou aqui? Qual que é o motivo? Sirvo para nada. Tinha lá o Heráclito, né? Pô, entramos na água e a água não é a mesma, eu não sou o mesmo. Aí vem o aristotélico. E qual que era a pegada, né? Dos Estados Unidos, que você ficou lá. É a busca da felicidade. Eu falava aqui pro Gabriel. Não é a busca da felicidade para você, como diz você, né? Para dar a bunda. A busca da felicidade é você buscar a virtude, né? Isso que Aristóteles dizia, que é um conceito imediato, né? Edificante. É algo que você edifica. O que você vai deixar? Eu cheirei bastante pó, eu me diverti e morri. Não é isso. Não é essa a pegada. E ninguém fala disso, né? O pessoal vai mais na zoeira e tal. E o lance mais profundo, eu acho que as pessoas às vezes acham que você é fingido, ou você tá fazendo panca. Eu te conheci pessoalmente. É isso aí, você é autêntico, cara. Você é isso daí. A pessoa pode achar que não, mas eu digo, sou testemunha, que você é exatamente isso daí. Diferente, por exemplo, do Cogos da vida, que quando ele tá fora das câmeras, eu não conheci pessoalmente, mas eles conheceram. Fora das câmeras é um cara, quando tá nas câmeras é outro cara. Então você é o mesmo cara. Câmera, rodando, é autêntico. Eu prezo isso. E você tem um cara com uma pegada religiosa, apesar de ser despachado, bem-humorado, tá em Provérbios 22, 24. Não se associe com quem anda de mau humor. Então você tá bem acompanhado. Anda de bom humor, difícil te ver carrancudo, nunca te vi carrancudo. Pois é, o Bitcoin como tá aí, é difícil ficar triste, não é não? Não é só absurdo. E aí eu te pergunto, você se considera um estoico? Rapaz, tem 3 escolas principais da filosofia, né? Tem o pessoal do como é o nome do cara que morava no igual a Chaves, né? Morava no barril, como é? O Diógenes. Tem como é que chama? Tem Diógenes. Não tem as 3 escolas principais, né? O estoico que renuncia é o budismo, né? Que é a renúncia da dor pela renúncia das expectativas, aceitar as coisas como elas são, não é isso? Tem o Aristóteles, o Platão, né? Que eles buscavam bem acima de tudo, o certo, o bem, né? E tem o pessoal do barril lá, como é o nome do cara? Que você falou agora aí, do Chaves. Cínicos, o Cínicos. Diógenes. O Diógenes era cínico porque cínico é de quines e é cão em grego. Que o cara via que nem um cão, eu não preciso de nada, cara. Ele vivia empurrando, ele empurrava o barril. Aí falou, por que você tá empurrando o teu barril? Que é pra tirar sarro de vocês aí, que vocês ficam vivendo tuas vidas aí, não serve pra nada a vida de vocês. Então tô zoando com vocês. Ele pedia esmola pra estátua, falou, por que você tá pedindo esmola pra estátua, Diógenes? É pra treinar a rejeição das pessoas. Quando eu peço esmola, ninguém me dá. Esse cara era engraçado. O Alexandre Grande queria ter aula com ele. Falou, pô, eu queria ser você, cara. O Alexandre Grande falou, Diógenes, eu queria ser você. Ele foi no barril, né? O Diógenes estava dentro do barril. Se eu não fosse o Alexandre, eu queria ser Diógenes, não é isso? E aí o Diógenes falou, o que eu posso fazer? Ele falou, antes de mais nada, não me tire o que você não pode me dar, que você está bloqueando o sol. Ele estava tomando sol. Mas assim, o lance do estoicismo, que é você aceitar o teu destino. Você aceita o teu destino. E o Nietzsche, ele veio com uma pegada além, não é aceitar. Você falou do budista. O budista fala, né? Desapegue, né? Aceite. O Nietzsche falava, não é aceitar. É você abraçar o seu destino. Seja qual for a coisa ruim que acontecer, você tem que abraçar. Que para mim, na época dos estoicos, não tinha Cristo, né? Mas na época do Nietzsche tinha.
E no Pai Nosso tem, né? Seja feita a vossa vontade. E mais que isso, você tem aceitar as coisas, não se revoltar, né? Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça. Então você eu sou não é a verdade e a vida. Se você não aceitar a verdade, você está negando a quem, não é isso? Exatamente. Oh, Deus. Então, se você ler, eu estava ouvindo Jó de novo, e o Jó só levou na cabeça. Ele começou assim, né? O diabo passa, Deus fala, e aí, diabo? Onde é que você estava? Aí ele fala assim, eu fico ouvindo áudio Bíblia, né? E aí eu ponho italiano, que é para maximizar a minha felicidade. Então ainda fico ouvindo italiano. Aí italiano ele fala assim, ô diabo, e aí, como é que você tá? Aí ele fala, eu tava vagabundando. É vagabundando que aparece? É vagando por aí, andando pela terra. Italiano, vagabundando. Aí você chegou a ver, aí Deus fala, você chegou a ver o meu querido Jó? Eu vi. Então, o que você acha? Eu acho que ele só te defende porque você encheu ele de bênção. Tira o patrimônio dele, você vai ver. Tira o patrimônio. Aí Deus falou assim, beleza, diabo, faz o seguinte, arranca tudo de patrimônio, faz o que você quiser, só não mexe com ele. Não mexe com ele. Com o patrimônio você pode arregaçar. Pô, o diabo arregaçou com o patrimônio, matou tudo, não sobrou gado, não sobrou bode, não sobrou ovelha, não sobrou nada. E aí, ele continuou, diabo, e aí, diabo? Foi lá? Fui. E aí? Beleza, ele continua te defendendo e tal, mas tira a saúde dele. Se você não desse saúde para esse cara, ele ia te xingar. Aí Deus falou assim, beleza, vai fundo, pode arregaçar. Pô, matou 10 filhos, matou os 10 filhos, não matou a esposa, matou os 10 filhos do Jó. Não, a esposa antes tivesse tirado, né? Que a esposa ainda ficou esticando o cara a das costas a Deus, antes tivesse levado, né? Hein? A esposa estava colaborando com o diabo, que ela estava mandando o cara das costas a Deus, não é isso ou não? Hein? Antes tivesse levado e devolvido 2 novas, não é isso? Não. A esposa do João não ficou mandando ele dar as costas a Deus ou não? Tem uma música do Sérgio Reis, ele fala assim, acho que não vai dar AdSense, não vai dar. Não. Ô, meu sogro, você tem que ser meu sócio para ajeitar a nossa vida. Só existe uma saída, vamos bolar um negócio. Ô, meu sogro, o negócio é o seguinte, a minha mulher briguenta, que já completou 40, troco por 2 de 20. E a velha sogra, que os 60 já fez, não tenha medo, meu sócio, caprichando no negócio, vamos ganhar por 3. Tá vendo? Renatão conhece Sérgio Reis? Eu acho que é mais fácil trocar 3 de 60 por 1 de 20, viu? Eu inverso aí, viu? Eu quero saber onde é que ele vai fazer esse negócio, né? Hein? Mas aí o que acontece? O Jó, cara, ele começou, o diabo foi lá e ulcerou ele. Deixou ele cheio de úlcera. Aí ele falou, não, aí foi demais. Aí chegou 3 amigos dele e falou assim, ô Jó, você fez alguma coisa de errado? Eu não fiz, cara, eu não fiz. Você fez, por que Deus está te castigando dessa forma? Não, mas eu não fiz. Aí os amigos começaram a prensar, ele falou, não, realmente, putz, mas eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Aí ele foi peitar Deus. Pô, Deus, qual é a sua, cara? Igual Abacuque também foi peitar Deus. Pô, qual é a sua, cara? Sempre fui leal, sempre fui fiel. Pô, nunca fiz nada de errado. E eu tô sendo escorraçado aqui, morreu todo mundo. Tô cheio de úlcera. E aí Deus falou, pô, cara, você tá me peitando, né, bicho? Aí Jó se ligou. Falou, não, realmente, eu vim nu para esse mundo, né? Saí do ventre da minha mãe nu, eu vou embora nu, eu dou graças por tudo. Aí Deus falou, é isso aí, cara, você pegou o espírito. Você pegou o espírito. Tá lá em Jó. Essa passagem é interessante que Deus mostra o passado, os dinossauros, e diz assim, você tá vendo as estrelas? Você compreende por que eu criei as estrelas? É de lascar, né? Você compreende por que eu criei as estrelas? Então cala a boca, obedeça, não é isso ou não? Hein? Você quer entender mais do que eu. Você quer saber mais do que eu, né? Ele nem sabia o que eram as estrelas, não é isso ou não? Você compreende porque eu criei as estrelas? Você compreende o Behemoth, os animais, a porra toda, mostrou dinossauro, a porra toda. O quê? É verdade, Renatão. Uma questão aí de perspectiva diferente. Você foi para os Estados Unidos aí há pouco tempo atrás, inclusive aí quase saiu na mão lá com o Alan. Eu não retribuía, não. Eu só luto com ele, é dinheiro. Agora, se ele me desse 2 pau ali, ele me deu um presente. Se ele tivesse aceitado o que eu fui oferecer a ele,
eu estaria agora no inquérito das fake news. Inclusive, ontem o pessoal me denunciou no inquérito das fake news, não foi? Você viu o negócio do que disseram que Galípolo disse que o dólar ia chegar a R$5? Tem uma lista lá dos caras que repostaram a porra que eles denunciaram no inquérito das fake news. Você viu isso ou não? Não vi. Mas você tá no meio? Eu repostei lá, porra, eu não sabia que era falso, inclusive repostei fazendo gracinha. Me botaram na lista lá, me denunciaram. Olha, é isso. Se eu chegasse lá e ele aceitasse o que eu tinha para dar a ele, eu ia me fuder, não é isso? Eu ia pagar o preço. Ele não aceitou, ainda me devolveu em dobro. Porque um monte de petista ainda quis tirar foto comigo, ficou alegre pra caralho. Se ele me desse um tapa ali e fosse preso, era capaz do PT me dar uma medalha, não é isso? Se ele me desse um tapa, um soco ali, chegasse a polícia e prendesse ele em flagrante, era capaz de eu ganhar uma medalha do PT. É isso. Outra novidade, professor, foi que seu colega, mesmo que exerceu o mesmo cargo que o senhor, o mesmo dia do senhor, ontem foi denunciado, ontem foi condenado na primeira instância por racismo, né? Como é o nome do cara que botaram numa cadeia lá sem privada? Felipe Martins. Rapaz, o cara fez um ok. O cara fez um ok. Que porra é essa, velho? O cara fez um ok e foi condenado por racismo. Você acha que o cara cometeu aquilo? Ele fez com a intenção mesmo de ser racista ou como é? Qual a explicação, velho? Desse cara não ter fugido do Brasil, ele tá na cadeia ou ele tá solto? Ele tá em prisão domiciliar. Como a maioria dos votos. Quem gravitou tá em volta mais? Hein? O senhor acha que fazer um ok é um ato racista? Pode ver. Os bolsonaros estão de boa. Quem tá preso, quem tá com tornozeleira, é a galera que gravitou e ajudou. Todo mundo em volta ali. Até o general, cara. Então, eu não sei se vai chegar... Você viu, esse Felipe Martins, Bolsonaro nem falou nada, meu. O cara condenado, foi condenado, primeira instância. Tá condenado. Ele fez eu li a sentença. Porque essa do racismo ou outra? Eu não vou defender esse cara, não, cara, porque todo o tempo que a gente ficou lá, ele, essa turma grimaldista, Alan dos Santos, esse pessoal, que eles podiam fazer para empecilhar a nossa vida, eles faziam. Sempre, cara. Até o final, até eu ir embora para a OEA, para você ter uma ideia, as pessoas não sabem disso. Ele se fazia de amigo, entendeu? Um cara, ele fingia muito. Frequentava a sua casa, é isso? Extremamente arrogante, cara, extremamente arrogante. E ele, no final, eu estava tentando falar com o Bolsonaro, que eu estava já indo embora para Washington, e eu falei para ele, pô, cara, você sabe, você vai estar com ele? Não vou estar com ele, não. Pô, me avisa. Não vou estar com ele. Aí eu falei com um desses cordinhas, aquele lá, tipo Cid, pô, cara, sabe onde está com o Bolsonaro? Ele está no carro, junto com o Felipe Martins. Aí eu liguei e falei, pô, meu, você falou que não estava com o cara? Não, veja bem, cara, eu não tenho coisas boas a falar desse cara, só coisas ruins. Mas você não faz a mínima ideia porque ele não vazou. Porque ele podia ter vazado, ele sabia que ia dar merda. O que esse cara ficou fazendo no Brasil ou não? Ele podia ter vazado, esses caras, eles se fazem de grandes conhecedores, muito inteligentes, mas ficou. Foi preso, ficou 6 meses em cana. Não sei se ele tem alguma coisa para fazer, para delatar. Eu acho que o general vai delatar. Se o Bolsonaro deixar ele lá, ele vai delatar, que nem o Cid delatou. E é uma questão... O Cid delatou o quê? O Cid, pô, meu, delatou inclusive o que fez o general. Foi do Cid que veio a delação. Mas o Cid não entregou nada de Bolsonaro criminal, ele entregou? Do Bolsonaro, o Cid chegou a falar que o Bolsonaro sabia das paradas, dos planos. Mas sem prova, só dizer de boca, não é isso? Cara, o sem prova, se é delação, não dá para ser sem prova, né? Ele teria que apresentar alguma coisa. Então tem áudio, tem escrito, texto, print, deve ter umas paradas dessas. Mas que Bolsonaro sabia do quê? Da falsa recibo de vacina? De quê? Pelo amor de Deus. Essa lambança que eles fizeram, né, meu? Essa lambança, para mim, é muito evidente que o cara tinha conhecimento. Mas é isso que eu não entendo. Como é que, se os caras tiveram a intenção de fazer um golpe, se os caras se reuniram, tiveram atos preparatórios, não fizeram, os caras que são inimigos deles tomaram poder, como é que o cara continua no Brasil, velho? O que esse Braga Neto tava fazendo no Brasil, bicho? Esse cara não podia pegar as porra dele e morar na casa do caralho, em Portugal, em qualquer lugar ou não? Eu acho que é muita confiança que lá em Brasília tudo se acertou. Lá em Brasília, tudo se acertou. Se você notar, o pessoal mais coitadinho foi preso e o pessoal mais de cima tava de boa já. Já tava de boa. Falou, beleza,
se você está aqui em Versalhes, porque a capital, não Brasília a capital, mas o poder ali de Brasília, é uma Versalhes, cara, foi a minha sensação. Todo mundo tem amigos comuns, vai no mesmo alfaiate, no mesmo... Não é isso? Exatamente, você está dentro da corte, você está comendo chantilly, e lá fora está o povo comendo casca de batata, beleza, não queremos saber. Vocês estão aqui. Aí viraram pro Bolsonaro e falaram assim, agora você vai ser animador de torcida para ganhar voto aqui pro Centrão. Então, para Tarcísio, para Kassab, para Temer. Não, e para manter Lula, né? E para manter Lula. Se Bolsonaro morrer, Lula se linha. Se Lula morrer, Bolsonaro se linha. Se o Lula empacotar, o Bolsonaro acaba, porque esse é um teatro, cara. Se Bolsonaro morrer, Lula se lasca. Esses isentões aí vão achar que não precisa mais de Lula, que elegeram ele ou não. Se o Lula sem o Bolsonaro não consegue fazer o teatro e vice-versa. Os dois se precisam, assim como precisava o Alckmin com o Lula em 2006. Os pessoal falava para mim, pô, você tem que votar no Alckmin, cara, senão é o Lula. Pô, beleza, agora estão juntos. Então, um grande teatro. Para mim é muito evidente. O Bolsonaro tá junto com o Lula, é muito evidente. Tem um vídeo do Bolsonaro falando, e se for para votar para absolver o Lula do processo, que vote. E tem um vídeo do Lula falando, e se for votar para absolver o Bolsonaro no processo, que vote. Então, dos dois tem, cara. Dos dois tem. Um apoiando o outro. É evidente que tem ali um ganho político, um teatro. Em Brasília, estava tudo bem. O que aconteceu? Bolsonaro, você é um cara disruptivo, mas beleza, você não vai ser preso se você ficar quieto, servindo de torcida. Você bota tuas políticas, paquito de política aí, para fazer torcida e ganhar voto pra gente. Beleza? Beleza, ele ficou quieto. Quando o Trump ganhou, o Bolsonaro cresceu o olhinho. Falou, pô, eu quero sair de novo. Aí ele começou a falar assim, eleição de presidente sou eu, cara. Não é outro candidato, não. Não tem Tarcísio, não tem Eduardo, sou eu. E senador em São Paulo, uma vaga é minha. Quando falou isso, cara, foram para cima dele de novo. Porque quando mostrou essa história toda de novo, Fantástico, Jornal Nacional, foi tudo requentado, cara. Já tinham falado isso há 2 anos. Eles já tinham falado tudo isso, não teve nada de novo. Então o que é? Requentaram e foram para cima. O Alexandre de Moraes, é evidente que ele quer prender o Bolsonaro, porque tinha no plano ali, dessa turma, que, pô, a Polícia Federal mostrou ali, eles se chamavam de rataiada. No plano dos caras, tava lá, era prender o Alexandre de Moraes e matar ele. O RPG, arma antitanque, não é isso? Cortar o cara, não é isso? Entrar e levar para o lugar incerto e não sabido. Não, eu acho que ele levou isso pro pessoal. Os caras não se abrir fogo com arma antitanque, não é isso a conversa ou não? Agora, atos preparatórios, só conversar, discutir e que tá com vontade de matar o cara não é crime, não é isso? Não, mas peraí, então vamos lá. Agora você me perguntou, eu dou aula de direito. Eu sou professor de direito. Esse tipo de crime, quem aprovou? Quem aprovou a lei na qual o Bolsonaro e o pessoal está... Ele aprovou essa lei, de que é atos atentatórios à democracia. O Estado... Mas atos preparatórios, dizer que gostaria de matar alguém, se a gente fosse matar não sei quem, que arma a gente usaria? Isso não é ato atentatório, não é? Isso é mera constatação ou não? Vamos lá, eu li a lei. A lei é a seguinte, o Bolsonaro aprovou essa lei, atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito. Primeiro que quem fala Estado Democrático de Direito... Mera constatação é atos atentatórios, que porra é essa? Então, o que acontece? A preparação, por ser um crime que se der certo, se você vai tentar um golpe de Estado e ele dá certo, não existe mais Estado. Já é a ditadura. Então, sim, o ato preparatório... República, ele pode criar protocolos para várias situações. Lá nos Estados Unidos tem protocolo para invasão ET, para guerra, para porra toda, não é isso ou não? Para morrer o Congresso inteiro. Vocês olha, vamos planejar o que nós vamos fazer se hipoteticamente, não é isso, o judiciário for comprometido. Não tem que ter protocolo para tudo isso ou não? Hein? Como? Estava ali, era ridículo. Eles colocavam ali no planejamento, era, pô, vamos sequestrar os caras, a gente mata os caras, isso é execução, cara, isso não é... Aliás, não é execução. Fizeram isso? Se fosse para... E por que não fizeram isso? Lei, cara? Por que eles não aplicaram a lei? Aplique a lei. Você não precisa fazer essa lambança toda. Era uma lambança, cara. Mas o cara tinha que ter aplicado a lei desde o início, né? Na hora que o cara começou a cometer ilegalidade, ele perdeu a moral, ninguém mais ia respeitar o comando de obedecer a lei, né? Ou o cara obedecia a lei desde o início, ou entrava na ilegalidade, né? Ou não? Tem esses kids pretos aí, fala, é o cara treinado na arte da guerra, é o coronel. Os caras desmaiam. Quando chegou a Polícia Federal para prender o cara, eles desmaiaram. Não foi um, foram 2. O cara treinado em estratégia de guerra, o cara desmaia, bicho. Não é que nem uma experiência de combate que o praça no 2º ano da PM, não é isso?
O praça da PM com 2 anos tomando conta. Eu acho que o PM tem mais experiência de combate que esses comandos. O PM no tiroteio, ele não perde a fleuma, cara. O GCM aqui de Osasco é melhor treinado. Então, isso. Como é o nome do matador do GCM de Osasco aí? Os 3 caras mais valentes do GCM de Osasco devem dar pau e os 10, né, dos comandos aí, né? Quando eu estava na presidência, eu e o meu irmão, a gente colocou isso no programa de governo, o Bolsonaro não cumpriu. A gente ia fazer um panteão dos heróis, como é do Vietnã, ali em Washington. Não então, tem no Brasil o negócio do livro dos heróis da pátria de aço? Como é daquela porra ali? Em Washington tem uma praça para os mortos no Vietnã, uma praça para os mortos na Guerra da Coreia. E a gente foi copiar o modelo, porque é para você fazer homenagem para os seus heróis. Quem são os heróis no Brasil? Os policiais que foram mortos. O batalhão patriótico da Chapada que expulsou a coluna preste do Brasil. Esses caras mereciam ou não? Quê? E aí a gente começou a fazer reunião com... Eu era o chefe desse grupo, porque a gente começou a capitanear isso daí. E eu consegui o local ali na frente do Palácio do Planalto, ali na frente, do lado da Praça dos Três Poderes. Eu consegui o projeto arquitetônico, tudo certo, tinha verba, tudo direitinho. Aí eu tinha que discutir com o Exército, com Polícia Militar, Polícia Federal. Todo mundo estava certo. Vieram os generais, veio um pessoal do Exército, coronéis, falar assim, e as medalhas? Eu falei, que medalha? Não, precisa ganhar a medalha. Eu falei, cara, é mais a homenagem, né? A medalha já vai ter um custo maior. E os prêmios em dinheiro? Falei, mas não tem verba para prêmio em dinheiro. A polícia. Não, mas queremos prêmios em dinheiro. Tem que ter um hino para os heróis. Eu falei, que hino, cara? Vamos lá, o general, sei lá, general, coronel, quem que estava perturbando ali? Vamos lá. Quantos... Mas você vai dar... Não era para histórico do passado? Ou era só do presente para o futuro? Ia ser para o passado. Ia ser do passado. Como é que vai dar medalha e prêmio dinheiro para Maria Quitéria, porra, que morreu há 200 anos atrás? Ia pegar, a gente ia fazer, inclusive era simbólico, porque ia pegar, sei lá, os últimos 30 anos, era tipo, são por ano que morrem no Brasil. Não ia ter da Guerra do Paraguai, não ia ter nada disso. Não ia até a Guerra do Paraguai, mas ia ser, sei lá, 2 décadas ou 3 décadas. Bracinha, que ia nem bracinha, nada disso. De policiais mortos, policiais militares mortos. Era contra o crime, era o monumento dos combatentes contra o crime, não é isso? Ia se chamar Monumento dos Heróis da Pátria. Ia ser assim, mas seria quem lutou contra o crime. Porra, do caralho. Tá? Ia ser que é o principal guerra na história do Brasil. O exército começa a falar assim pra mim, não, mas e o prêmio e não sei o quê? Foi que prêmio, cara? Quantas pessoas do exército morreram no último ano? 0. Falei, então, morreram... Vai, não vai? Quase todo ano morre alguém no exército de rabdomiólise em treinamento, né? Em combate, não. Mas em treinamento, quase todo ano morre algum menino aí. Quantos morreram? Como é que chama? Falei, não morreu ninguém. Quantos morreram na Polícia Federal? 0 também. Em Polícia Militar? O senhor sabe? Não sei. Aí um monte. Milhares. Civil e militar morreram milhares. Se você pegar nos últimos 30 anos, dava um número absurdo. Eu lembro que eu tinha as estatísticas. Aí... eu falei assim, então, os policiais militares, que são os que mais morrem, eles não estão querendo prêmio em dinheiro, não estão querendo medalha, hino, eles querem o reconhecimento da nação. Para sempre. Público. Vai estar escrito lá no mármore para daqui a 1000 anos. A família vai ser reconhecida, vai ter um reconhecimento do cara que morreu defendendo, porque a farda desse policial é um tecido sagrado. O sangue que vazou ali não é um líquido qualquer. Ele estava pondo o corpo dele na frente da sociedade, pô. Ganhando menos de $2.000, uma micharia do caralho, menos do que o soldado da Rússia, da Ucrânia ganha, para não ter respaldo nenhum de nada, né? Um dos menores salários um dos menores salários do Brasil. Desculpa se eu tô me estendendo no assunto, mas assim, salário do Brasil. Mas é assim, cara, para resumir, eu virei para os generais e falei assim, os PMs são os que mais morrem e não estão exigindo nada. O Exército, que não morre ninguém, estão exigindo tudo. Não tem verba para isso que vocês estão querendo. Beleza, foi lançar. Cara, eu marquei data. Eu lembro que o Moro era o ministro da Justiça. Eu liguei para ele e falei, vou fazer isso. Ele falou, beleza, estarei lá. Marquei com todo mundo e ia ter uma cerimônia ali de lançamento da pedra fundamental. Então, juiz e promotor, vários foram assassinados também por ser homem ou não. Tem vários juízes e promotores também que morreram dando teste ao crime, né, não?
Eu não sei a quantidade, mas em comparação com policiais militares, é irrisório. 95%. Civil militar é assim, 95%. É policial militar no Brasil que está na ponta da lança. Então, esses caras... Rapaz, eu não sei não, viu? Polícia penal, os cara A Polícia Civil morre também, mas a Polícia Civil ela tem um número menor. Então, assim... entre 8 e 16 vezes menos gente. Só que é o seguinte, a Polícia Civil, ela faz a parte investigativa, que é menos ostensivo. Na parte ostensiva, você tem mais pegada, troca de tiro, o cara às vezes não está preparado para aquela situação, o cara puxa o berro, ele puxa o berro. Pois mas quem vai subir o morro lá quem vai subir o morro para efetuar a ordem de prisão é a civil, viu? Inclusive, um negócio que o governo poderia acabar no Brasil é o oficial de justiça, né? Contudo, online, não precisa mais existir oficial de justiça, né? Basta bloquear o telefone do cara, bloquear a conta bancária do cara, bloquear a utilização da identidade do cara para embarcar em avião, para utilizar o serviço público, que não precisava mais ter oficial de justiça, né? Cara, quando eu fiz a campanha em 2022, que eu e meu irmão, a gente falou, beleza, vamos tentar ser dois deputados federais, a gente consegue fazer a alavanca do Arquimedes. Porque meu irmão estava em primeiro nas pesquisas da BBC, do El País. A esquerda estava falando, não, realmente, esse cara está em primeiro lugar empatado com o Haddad para governador de São Paulo. E eu estava com o nome, o pessoal falando para ser senador. Aí veio o movimento bolsoleprista e destroçou a gente politicamente, inventando um monte de mentira, vocês são ingratos, inveja, vocês são traidores. E todo dia fazendo programa destruindo. A gente falou, beleza, vamos para 2 deputados federais que a gente consegue ter legitimidade lá fora para fazer as coisas. E eu cheguei a fazer vídeos, falando, o processo investigatório, de investigação criminal no Brasil, ele é medieval. Ele é de um tempo que o juiz, ele era o delegado. Então é um processo separado do outro. Você faz a investigação, você sabe disso. Você faz o inquérito policial, ele demora um tempão, ele é todo cheio de formalidade inútil, e depois que tudo acaba, tem BO e tudo mais, aí começa um novo processo do zero. Se o juiz aceitar a denúncia. Não existe delegado em nenhum lugar do mundo. O único lugar do mundo que existe delegado é o Brasil. Vamos fazer igual aos Estados Unidos. O BO, ele é 3 páginas. O inquérito policial, 3 páginas. Quem faz? É o policial que fez a prisão. Então, por que não? A polícia militar, junto com a polícia civil, faz um corpo para que a polícia civil, inclusive você fazer uma escala de promoção melhor, né? Não precisar galgar tantos degraus. Então você consegue melhorar o salário dos caras e deixa o policial militar que fizer a prisão, ele já faz a investigação. Já encerra isso aí, não precisa ele ir lá para contar para o civil o que aconteceu. Cara, aí fiz essa proposta, chega lá o Tarcísio, fala assim, não, vamos melhorar, tal, vamos fazer um grupo de estudo. Morreu a ideia. Pegou a ideia, anunciou e não fez. Não dava para fazer. Tinha um monte de coisa que dava para melhorar aqui. É que falta alguém, é impossível. O Bukele é o Salvador, o país mais violento do mundo. 134 assassinatos por 100 mil habitantes. Resolveu. Pois é, aqui a tendência está sendo centralizar ainda mais. Inclusive, os judiciários todos estão fazendo órgãos de controle, criando órgãos policiais sem nenhuma previsão legal. Metendo bronca com o regimento interno, não é isso? Agora, cada órgão vai querer ter sua polícia privada, né? Para fazer o que quiser, receber suas ordens e obedecer suas ordens. O problema é esse. Inclusive, a carreira jurídica no Brasil, do jeito que está, ela só vai aumentar o gasto. Nunca existiu, se eu estiver enganado, me corrija, nenhum grande país que gastasse mais com o judiciário do que com defesa. Vocês acham que China, Índia, Rússia, Estados Unidos gasta mais com o judiciário e com defesa? Porra, se o Brasil gasta 3, 4 vezes mais com o judiciário que com defesa, meu irmão, é porque não é país soberano, não é isso? Estados Unidos gasta 0,1 do PIB com o judiciário. 0,1 do PIB. O Brasil e defesa, 3, 4%, né? O Brasil gasta 1,2. Uma das coisas, inclusive, que os senhores já comentaram, que eu concordo amplamente, e que era a regra no Império, é a Guarda Nacional ser maior do que as Forças Armadas. Esses títulos, inclusive, que coronel de interior, era um título da Guarda Nacional, não é isso? Que era tenente-coronel da Guarda Nacional. Os estados americanos, ele tem guardas nacionais próprias. Só que, normalmente, no Brasil Imperial, não se recebia salário. Ela para honra e pelo cargo, não é isso? Que o cara era da Guarda Nacional.
Rapaz, Forças Armadas no Brasil realmente não tá servindo para nada, velho. Era para ter Forças Armadas de coisas muito especiais e profissionais. Se chegar na presidência, ele fecha. Esse exército aí do Deodoro, né? O exército do Deodoro. Para que ele serve? Instituir forças complementares, Guarda Nacional, de caras dispostos a dar testa. Nem que seja pegar os CAC aí, o pessoal que já tem, e meter bronca em uma outra força que não fosse de receber salário, né? Fossem pessoas que estivessem ali envolvidas pela honra, né? Você tem um monte de grupos de bombeiros nesses países civilizados que o bombeiro ele não ganha nada, ele é um voluntário da cidade. Ele faz brigadista isso... em qualquer lugar, né? Brigadista, tem brigadista voluntário. Nos Estados Unidos, na Europa, os caras ganham micharia, mas em qualquer lugar era honrado como se fosse um policial, não é isso? Cara, no Império, quando o Deodoro deu golpe, o Dom Pedro II ele dava grana para a família do Deodoro. Ele dava grana. Tanto que quando tinham que levar a cartinha do golpe, falou, Dom Pedro, vaza. O Deodoro falou, pô, eu tenho vergonha. Ele teve vergonha, cara. Olha a covardia. Não vou levar. Você manda não teria, alguém não? aí. Aí bancando sua família. Ei. Bancando a família, bancou a família. Aí Dom Pedro ainda falou, Dom Pedro II, pô, como golpe? Deodoro sabe disso? Não, imperador, é o Deodoro que tá dando o golpe. Ele falou, não é possível. E o Dom Pedro II, cara, ele foi deixando acontecer. Quando deu o rolo, assim, eu não quero julgar, porque ele tinha diabetes, ele tinha 60... Ferrou os 3 filhos, não é isso? Os filhos estavam em Petrópolis e o Deodoro ameaçou. Os filhos tinham morrido já, não é isso? Tinha morrido, mas os netos dele, os filhos não, desculpa, os netos estavam em Petrópolis, os filhos da Isabel. E aí ele ficou com medo de mexerem nos netos. E ele falou assim, cara, eu vou vazar. E a Marinha, que estava com... A Marinha era monarquista, né? Falou assim, imperador, podemos começar a bombardear o Rio de Janeiro? Eles estavam já com os canhões virados, vamos começar a bombardear para acabar com essa meleca, que palhaçada. Ele falou, não quero verter sangue brasileiro. Cara, era esse o momento de verter o sangue. Tanto que houve escravos, como a família imperial era abolicionista, e Dom Pedro e Isabel usaram o dinheiro deles para libertar um monte de escravo, um monte de escravo foi batalhar contra os republicanos, o exército, né, do golpe, o exército de Deodoro, e quando eles eram mortos, eles embrulhavam o corpo desses escravos, que batalharam de graça, com a bandeira imperial, com aquela bandeira, para zombar, para tripudiar. Qual o adubo natural da árvore da liberdade, professor? É o sangue dos heróis e dos bandidos, e dos tiranos. Dom Pedro não sabia disso, não devia saber disso, não? E foi para os Estados Unidos, passeou lá na Feira Mundial, não é isso? Deve ter ouvido isso. Querido, chegaram a convidar ele, né, para ser candidato lá. Pô, você não quer ser candidato aqui, cara? Dom Pedro, se sabia, ignorou o fato então, de que era sabido há 2000 anos, né? Quem renuncia à segurança da liberdade... Era o momento dele virar e falar assim, bicho, bombardeia, pode bombardear, pega esses caras. Pega. Eles queriam matar ele, né? Queriam fuzilar. Ele estava com medo da família dele morrer, beleza, ele se estabelecia em Lisboa e começava a formar um governo paralelo e uma legião estrangeira e vendia as terras do Brasil de novo, não é isso? Eles não se organizaram quando chegaram lá. Ele se perdeu, ele ficou em completa depressão, ele foi para Paris num hotel de 5ª categoria e morreu 2 anos depois de tristeza. Ele não conseguiu, e se eles tivessem, o pessoal foi até lá para falar, imperador, podemos começar a organizar uma reconquista, né? Ele não quis, cara, ele, assim, é difícil de julgar o estado de saúde dele, mas, cara, era o momento de você peitar, era o momento de não deixar isso acontecer, a gente tá pagando até hoje, a gente não tinha ideia. Na verdade, isso mostra a superioridade da monarquia eletiva do que a monarquia hereditária, né? Porque o cara teve 3 filhos homens, morreram os 3 filhos homens, ele não era muito religioso, era inclusive anti-religioso. A Isabel já estava reinando, ela já era o 3º reinado, ela já tinha decisões efetivas. Tomou várias decisões emocionais, não é para botar a mulher para exercer autoridade sobre o homem, não é isso? Pois é. Não sei, bicho, na Inglaterra deu certo, eu não vou dizer... A rainha Elizabeth pegou o maior império da história da humanidade e entregou a Inglaterra com a economia inferior da Alemanha, não é isso? Ela pegou o império que se estendia por 4 continentes e devolveu uma ilha para os filhos, não é isso? Não? Deu certo pra caralho. A Vitória, cara. Olha só, a Vitória.
A Rainha Elizabeth, ela foi figurativa. A Rainha Vitória foi mulher. E o império virou o império do sol, que o sol nunca se põe, durante o reinado dela. Então até fala do período vitoriano, mas eu não acho que foi especificamente, ela deixou acontecer. Esses monarcas, eles já eram mais figurativos. A Inglaterra já era uma monarquia constitucional. Se você pegar mesmo, é o cara que faz, quando é o cara que faz, tem que ser um déspota esclarecido. Se não azeda, igual os Romanov ou os Habsburgo. Os Habsburgo, eles fizeram coisas muito boas, mas eles também fizeram coisa, assim, lamentável, né, cara? Estraçalhar não preciso te dar exemplo do que fizeram na Espanha. Deixaram acontecer. Na Espanha, quando deu o rolo com Napoleão, para você ter uma ideia, né, a gente está falando de monarquia. O Napoleão, ele abriu as duas frentes ali. Então ele tinha a úlcera ibérica, né, a úlcera espanhola, que ele não conseguia ganhar. Ele não conseguia, mas ele também não foi lá, né? Ele mandou ali o marechal dele, e o cara não dava conta, porque os espanhóis e os portugueses faziam guerra de guerrilha. Isso é interessante. Guerrilha, o que é guerrilha em espanhol? É guerrinha. Então o espanhol ficava escondido nas montanhas, dando tiro e matando os caras na encruzilhada. Ele não ia para frente a frente. Porque você, espanhol... Como com os muçulmanos também, como com Carlos Magno, com todo mundo, nunca fizeram isso, né? Você vê as batalhas todas clássicas, são emboscada, não é isso? Exato. Os romanos, quando foram para Teutoburgo lá, que levaram a cacetada dos alemães, porque é no meio da floresta, você faz a formação do exército, você não consegue entrar na floresta, ela desmancha. Mitirão, né? Mas ele tinha, o Napoleão, ele tinha um marechal que era o Bernardotte. E o Bernardotte nunca foi muito chegado no Napoleão. E o Bernadotte pegou e, quando ele batalhou contra os suecos, ele tratou bem os oficiais. E aí morreu o herdeiro. O cara que tinha lá em cima, ele morreu. Aí falaram, porra, não tem ninguém. Vamos pegar o Bernadotte, que esse cara é legal, desse jeito. Aí o Napoleão ainda estava falando com o Bernadotte, falou, beleza, eu te dou autorização, pode ir lá. E o Bernadotte virou rei da Suécia. Sabe que a família dele tá lá até hoje, cara? Até hoje eles são. Desse mesmo cara, Bernadotte. E depois o Bernadotte ajudou a vencer o Napoleão. Ele falou, ó, ele batalha dessa forma. Quando fez a aliança dos países contra o Napoleão, o Bernadotte deu todas as dicas, como ferrar o Napoleão. Que ele tinha os pulos do gato dele. O Insider sabia tudo, né? Como é que é? O Insider sabia tudo, né? Ele sabia de tudo. Aí ele foi perdendo e tinha o cara que entubou mesmo o Napoleão, foi o Arthur, o Duque de Wellington. O nome do cara era Arthur. Ele tinha um busto do Napoleão, ele adorava o Napoleão, estudava o cara e ficou estudando Napoleão. Aí ele começou... isso é interessante, Portugal tinha uma aliança com a Inglaterra, era o Tratado de Westminster, de 1300. É o tratado mais antigo da história da humanidade. É o mais antigo da história, por isso que a Espanha não conseguiu pegar Portugal de vez, né? E aí... O Duque de Wellington, ele fazia trincheiras lá em Lisboa e no Porto, e ele conseguiu segurar os franceses. Ele conseguiu segurar. E quando o Duque de Wellington, quando tem que alguém batalhar, e o Duque de Wellington vai lá e fica estudando o Napoleão. Quando o Napoleão volta da Ilha de Elba, ele foi lá para Waterloo. Sabe por que ele foi para Waterloo? Pô, interessante pra caramba. Por que Waterloo? Porque é na Bélgica. É na Bélgica. Porque o Duque de Wellington, ele é Arthur Wexley, depois ele virou Duque. Ele falou, tem que ser um nome, isso vai ficar para a história. Ele falou, o Napoleão, ele vai perder. A gente pode perder essa primeira batalha, a segunda, ele vai perder. Na terceira, porque juntou todos os países para pegar ele. Ele não tinha como. Ele ganhava, o Napoleão ele falava assim, eu posso matar 11 mil soldados por dia, quem vai me vencer? Só que isso arrebentou com a demografia da França, né, cara? Ele matou todo mundo. E chegou um ponto... Já tinha pego a França depois de não sei quantos anos de revolução, de morte, né? Não, e a França era o país mais populoso da Europa. Era o país a maior potência da Europa. Quando Napoleão vai para a Rússia, os irmãos dele falaram assim, não vá. Os marechais dele, inclusive o Marechal Ney, não vá. Puta cagada.
Ele falou, eu sou gostoso. Arrogância, tá na Bíblia, cara. Soberba. Soberba em latim é soberbio, né? Além da vida, eu sou demais. Deus castiga. Ele tinha uma graça. O Napoleão, ele tinha graça. Qual é a graça? Ele chamava que era a estrela dele, que era Josefine, né? Ele falava minha estrela. Pô, cara, quando você tem uma bênção de Deus, que essa inteligência do Napoleão era uma bênção de Deus. Você não pode tripudiar, Deus castiga. E ele falou, não, eu sou gostoso pra caramba, eu vou entrar na Rússia. E aí falaram, cada palmo que você vai entrar na Rússia, você vai se ferrar, e quando vier o inverno, a gente vai ser comido. Aí ele falou, eu sou gostoso, antes de outubro a gente ganha e volta. Ele juntou 670 mil homens, cara. Nessa época, você pode imaginar. E todo mundo queria se alistar com ele, porque era o Napoleão. Ele levou essa galera em 1812. Cara, voltaram 70 mil. Ou 90, Trapos humanos. O cara que volta, já acabou a vida do cara, né? Não, os caras as narrativas, cara, é interessante pra caramba. Ele foi pra lá e o imperador russo ficou em São Petersburgo fazendo lero-lero pra ele, ó, tchau, tchau, tchau. O Bernadotte juntou com a galera. Quando ele perde em Moscou, que ele sai fugindo de lá, começou um baita de um frio em outubro. Os caras menos 20, começou a apodrecer os caras. O frio era tanto que apodrecia. Quando ele voltou, juntou toda a galera, e aí o que aconteceu? Ele casou com o Habsburgo, com uma Habsburgo. Ele ficou na dúvida se casava com a irmã do Alexander, do russo, do imperador russo, ou se ele casava com o Habsburgo. Ele falou, vou casar com o Habsburgo. Aí o russo ficou puto com ele. Não tem jeito de agradar, né? E aí o imperador Habsburgo falou assim, beleza, cara, eu não vou te atacar. Então o Habsburgo era o único que não atacou. Mas, pô, juntou Prússia, juntou Inglaterra, juntou Rússia, juntou Ibéria. Aí, ele tinha duas frentes, ele tinha a Ibéria e tinha a Rússia. Perdeu, cara. Tanto que quando Adolfo foi entrar na Rússia, falaram, você é louco, cara. O Napoleão já fez isso, deu errado. Duas frentes. Você vai abrir duas frentes? Aí ele falou, o Adolfo, eu sou gostoso. Não tem jeito, cara, essa arrogância. Mas as monarquias ali, elas se juntaram. Você me pergunta de monarquia. A monarquia Romanov é um nojo, cara, o que eles faziam. Um nojo. Agora, os Habsburgo tiveram momentos brilhantes, tanto que foi no Império Habsburgo que Haydn, Beethoven, Mozart, pô, esses caras só em música, o que eles produziram é divino. E mesmo no Brasil, se você me perguntar a família Bragança, né? Pô, esses caras mandaram, o Dom Pedro I segurou o Brasil, ele podia ter fragmentado igual a América Espanhola, imagina um monte de paizinho pequeno. Depois o Dom Pedro II manteve o país junto. Não podia ter segurado o Império mais não? Podia ter mantido a União, em vez de permitir que o Dom Pedro I não permitiu que o Brasil e Portugal se separassem. Na verdade, o Dom Pedro I foi o seguinte, ele estava aqui e ele foi heróico, cara, ele foi fisicamente heróico. Ele manteve o país junto, ele até usou o Cochrane lá, aquele pirata, para manter o país junto. E aí quando o irmão dele, o Miguel, né, que não era... A mãe dele acho que deve ter dado um chifre no Dom João VI, é o que dizem, né, os historiadores. E esse Miguel, irmão dele, começou a armar uma revolução em Portugal. Então ele teve que largar o Brasil com o filho dele. Tanto que em Portugal você tem um movimento ainda dos miguelistas. Você tem o pessoal que defende a família Bragança e tem os miguelistas, que é essa do Miguel, não, né? O cara ganhou a guerra, não matou o Miguel. O Miguel morreu tipo 40 anos depois dele, não é isso? O cara faz dar um golpe, o cara é derrotado em combate, não mata um cara, ele viu o irmão morrer também mais 40 anos, né? O Dom Pedro I morreu de tuberculose, mas ele foi lá guerrear para defender a filha dele, né? Ele foi defender a filha dele. Mas no Brasil manteve o filho ficou aqui. E o Dom João VI, cara... Podia ter promovido união real, inclusive com casamento de primo, né? Sem precisar separar. Se o Brasil e Portugal fossem apenas um país na virada do século XIX, eu duvido que o destino das guerras coloniais fosse o que aconteceu. Com a indústria de São Paulo e a população do Nordeste, velho, não ia ter negócio de comunista certo em Angola, Moçambique, o pau ia comer e acabou, não é isso?
Hein? Rapaz, foi terrível para todo mundo. Brasil, Portugal, as colônias sofreram brutalmente com essa separação. E o Reino Unido tivesse continuado, acho que todo mundo estava melhor agora, né? A escala é sempre melhor, né? Se você mantém escala grande, ela é sempre melhor. Se você vai fragmentando, você tira o poder. Mas Portugal, cara, Portugal ele é um país socialista. Tá na Constituição, sabia que a Constituição portuguesa, no preâmbulo, está escrito: nosso objetivo é transformar numa república socialista. A Constituição portuguesa, a primeira Constituição portuguesa foi uma cópia da nossa, de 1824. Mas a atual é uma Constituição revolucionária da Revolução dos Cravos comunistas, não é isso? Então, eu não sei o grau de influência que Portugal podia ter. Portugal tem 10 milhões de habitantes? Poderia, eu acho que a escala seria boa para ser um país só. Portugal é isso hoje, depois de 200 anos dos que são empreendedores caíram fora. 20% de quem nasceu em Portugal não está mais em Portugal, caiu fora, não é isso? Por isso que o problema é demográfico, por isso que ele está recebendo tanto imigrante. O jovem inclusive, se estiver em Portugal, quiser me ver, estarei aí, com meu nome, estarei aí em maio, mês de Maria, vai ter evento no Porto, vai ter evento em Lisboa, vai ter workshop, meetup, a zorra toda. Clique na SR38TAO aí no X, no Instagram, que tem um link lá para o evento de Portugal. Pode meter bronca lá, viu? Se você estiver em Portugal, quiser me encontrar. Eu vou fugir um pouco do assunto aí da monarquia, eu quero falar um pouco disso aí que você mencionou, que é o mês de Maria. Que uma discussão que a gente tenta defender aqui no Farol, e nesse projeto que a gente vai falar mais adiante, é realmente unir a cristandade. Então você tem hoje, friamente aí, 3 vertentes. Você tem os protestantes, os católicos e os ortodoxos. E aí existe uma briga entre essas 3 vertentes que o pessoal que é católico fala, pô, Lutero, não sei o quê, vocês são tudo discípulos de Lutero, vocês aboliram a igreja de Pedro e não sei o quê. O protestante evangélico, ele fala que o católico é idólatra. E os dois falam que o ortodoxo é um braço do Império Romanov. E a gente quer acabar com esse tipo de discussão. Mas tem o ortodoxo grego e o russo, não é isso? Não tem o grego também? O ortodoxo grego é o que vinha de Bizâncio, né? Que vinha lá de considero bizantino. Quando o Bizâncio finalmente acabou, o Renascimento, ele é dito que ele surge no momento que Bizâncio cai, que os otomanos conquistam. Por quê? Porque as mentes saíram dali e foram para os impérios veneziano, florentino, não é o florentino do Tiririca, florentino e genovês. Eram os 3 lugares que você tinha, naquela loucura de pós-Idade Média, mais liberdade. A produção de livros em Veneza era o equivalente a toda a Europa. Veneza produzia mais livros que a Europa inteira. E aí, quando caiu, porque as muralhas de Bizâncio, que seguraram por séculos, era o que tinha sobrado. Se não fossem as muralhas, os otomanos usavam até aquele cospe-fogo, né? Aquele canhão cospe-fogo. Então, a época de Justiniano tinha ficado lá para trás, cara, mas ainda tinha os resquícios de civilização. O que segurava eram as muralhas. Quando as muralhas caíram, eles fugiram de lá. Inclusive foram para a Rússia. Essa parte religiosa, né, ortodoxa, que é aquela cruz. Isso. O Gabriel morou na Rússia. Uhum. Eu acho que um dos maiores conhecedores dessa parte religiosa, pô, sem jogar confete, que eu vejo na internet, inclusive. Então ele é muito mais gabaritado para falar do que eu. Sim, hein, Gabriel? Você fez igual o Ryan e pegou a russa lá para engravidar, não? Sua mulher é russa, não? Você sabe quem é Ryan, não? Você sabe quem é Ryan? Eu conheço, mas a minha esposa... Eu tô focando no Ryan, desmoralizou ele no negócio da linha verde, não? Hein? Eu não vi essa história, mas eu trouxe a russa também, não? Não. Minha esposa é brasileira. Eu tive problema com mulher estrangeira. Mas só fez igual eu não falei, né? Foi só de tudo de blonde, não é isso? Não, de jeito nenhum. Eu falei, é baixo astral. Ô, Renatão, uma coisa importante, até mudando um pouco de pauta, o Bukele, acho que foi ontem ou anteontem, anunciou uma reserva de 3 trilhões de dólares em ouro, lá em El Salvador. Mas essas reservas já eram conhecidas.
É porque é o seguinte, El Salvador tinha uma lei proibindo mineração, atividade de mineração. É um país pequeno e tal, e a mineração é um negócio que destrói, inclusive, terra agricultável e tal. Não entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Uma das coisas que ele está querendo fazer é a redução de red tapes, né? Redução de burocracias. Ele está autorizando que comecem a atividade de mineração, que durante muitos anos, desde a época da guerra, era proibido a atividade de mineração no país. Não entendeu o que eu estou dizendo? Essas reservas elas não foram descobertas, elas sempre existiram. Só que era ilegal explorar elas. Não entendeu o que eu estou dizendo, Gabriel? Sim, entendi. É que Agora, ele anunciou, né, como esteio para os próximos passos do governo, né? Porque a ideia lá com o Nayib Bukele é meio que continuar no poder, vai fazer sucessor, tal. Deu super certo o modelo deles até agora. Não sei, viu? Rapaz, espero que faça. Viu? O cara tá com 90% de aprovação, ele faz o que quer agora, viu? Se ele não fizer, é porque ele não quis, não é isso? Agora, se ele vai botar a mulher, o irmão, quem é que ele vai botar no poder lá, não sei, viu? Mas se mantiver esse nível aí, o cara faz o que quer com o país, né? O cara com 90% de aprovação, velho, 1%. Inclusive, ele podia ter matado a galera, metido micro-ondas, e não tá matando. Por que ele não tá matando? Porque esses caras existirem entrar na cadeia é uma ameaça permanente, que se entrar alguém que não seja da coligação dele, solta todo mundo, não é isso? Então, mas esse é um detalhe também que é importante você ter tocado. Por exemplo, você pega o decreto do Bolsonaro, quando ele ganhou lá em 2018, questão de CAC, né? Que a gente vai entrar nessa questão um pouco. Liberou para todo mundo geral. Pô, então quer dizer, não chegou a liberar geral, porque o Xandão tinha liberado antes lá na questão do Sigma, foi até melhor nesse sentido do que o próprio Bolsonaro. O Xandão liberou guarda municipal de cidade pequena. Aí foi explosão. Os caras, além do desarmamento, dizia que, salvo engano, 500 mil de pessoas na cidade, uma porra assim, não é isso? Xandão dos porra nenhuma, vai ter 5 mil habitantes, madeira, não é isso? Exato. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro, ele liberou, todo mundo podia ter ponto .40, 45, ACP, 9mm, agora voltou tudo, agora é 380 lá no máximo, se você quiser. Inventaram um calibre aí, uma desgraça aí, brasileira, que na hora que cair a proibição vai sumir, como é o nome do 38, sei lá o quê, não é isso? TCP. Inclusive a Taurus fez arma e tal. Vai ficar um elefante branco, é jabuticaba brasileira, é o de sempre, né? Um 380 com essa merda aí. Pelo menos 380, sabe que é um calibre que existe em outros países, você vai encontrar munição em algum lugar, né? Ou não? E aí, também tem questão, a peça para reposição, tem todas essas questões, né? Mas, por exemplo... E comparando... Não vai existir. Vai sumir essa história. E aí você pensa no seguinte, poxa, lá em El Salvador, a sua analogia. Então o Bolsonaro, ele fez aquele primeiro decreto lá das armas, retirando toda a autonomia que poderia ter no futuro e condicionando a permanência dessas armas e desses calibres restritos à permanência dele na presidência, que não rolou depois. E agora, você pega lá, por exemplo, deu que é Damares lá, o pessoal do Novo, Girão, votou em imposto do pecado em arma de fogo. Então, quer dizer, essa turma aí é complicada, né, cara? O cara, ele condiciona, bota uma série de questões para que ele permaneça no poder e você continue tendo os benefícios, do que, de fato, ele fazer uma reforma estruturante. Pois é. Ah, não tinha maioria. Beleza. O que é mais difícil passar? Reforma previdenciária dilmista, botando pocando nos aposentados ou apoiar arma de fogo? Apoiar arma de fogo era 10 vezes mais fácil politicamente, não é isso? Hein? Mais popular, inclusive. É que a reforma da Previdência tinha os Weintraub, né, cara, para passar também. Foi o Arthur e o Abraham que... Pois é. Que não, mas os mesmos votos que aprovaram isso, aprovariam a lei de armas, não é isso? E não só... Não, ele aprovou um monte de lei complementar, cara. Ele podia ter pego uma... emenda constitucional, pô. Ele aprovou umas 200 emendas constitucionais. Ele podia ter pegado uma emenda constitucional, podia ter feito um plebiscito. Eu falei isso na campanha. Faz um plebiscito, cara. Por que não... Um plebiscito só precisa... Aprova a lei... Aprova a lei e faz um referendo só para aprovar a lei, não é isso? Faz uma lei com previsão legal de que vai ter um... Como teve essa lei do desarmamento, teve um referendo, não é isso? Tem um negócio do referendo, se a maioria autorizar, acabou, não é isso? Não teve um negócio desse? O referendo das armas, a questão é a seguinte, o referendo das armas que o Lula fez não foi respeitado. E todos os plebiscitos no Brasil que foram feitos foram respeitados, inclusive aquele... que era o sistema, né? Que era perguntar, você quer monarquia, quer presidência? Foi plebiscito. Foi legal, porque foi da data errada e a família real não pôde participar publicamente, não é isso? Foi legal. Não entendeu o que eu estou dizendo?
A data prevista na Constituição não foi respeitada. Eles mudaram a data. Naquele momento, a monarquia não conseguia. Hoje, você tem um movimento de monarquista muito mais atuante, né? Naquela época não era tanto. Acho que pelas mídias. Concordo com o senhor. Mas a data prevista como disposições transitórias, como é aquela parte final da Constituição ali? Era atos das disposições constitucionais transitórias. Falava do princípio. Aquela data não foi respeitada, ou seja, o ato foi ilegal. E além disso... A lei que é respeitada no Brasil é da gravidade, né, cara? É isso. Não respeitaram a previsão legal. E, além disso, mais grave ainda, a família real, que é as pessoas que estão sendo julgadas, não podiam aparecer no programa, não é isso? Exato, é isso que eu estou falando. Eu acho que hoje o movimento monarquista está muito mais forte porque você tem internet. A gente, por exemplo... Vamos julgar o Arthur. Só que o Arthur não pode aparecer e nem falar. Assim, eu não vou dizer que eu quero que seja a monarquia. Eu sou a favor da monarquia, mas eu vejo o lado bom da monarquia quando você pega um Habsburgo, por exemplo, ou os Bragança, que estiveram aqui no Brasil, mas quando você pega outras monarquias, mesmo na Inglaterra, você teve lá os Tudors, teve cara carrasco, teve cara podre. O próprio Henrique VIII. Não, eu sou a favor da monarquia. A nossa tradição, de que inclusive quando foi quebrada, nós fomos invadidos pelos muçulmanos, a nossa tradição visigoda de monarquia eletiva. O grande erro de Dom Pedro I e II foi não fomentar uma baixa nobreza. Quem restaurou a monarquia em Portugal, a Revolução de Avis e tudo mais, foi a baixa nobreza, não foi a galera da família real. Foram os nobres locais. Disso aqui. Você sabe que o Dom Quixote... Por que era o Fidalgo Dom Quixote? Hidalgo. Porque o Fidalgo é o filho de algo, é o filho de alguém. Porque o cara, se ele tinha possibilidade de comprar arma, ele virava um cavaleiro, que era para expulsar os muçulmanos da península. Começou com aquilo que a gente falou do Rodrigo Dias, de Vivar, né? O El Cid, não é o El Cid, El Cid, senão é os The Beatles, né, cara? El Cid. O que é El Cid em árabe? É Al-Sayed, que é o afortunado, porque os califas lá, os emirados lá, os caras falaram, como é que esse cara ganha tudo? E ele começou a expulsar. E tanto Portugal quanto Espanha se juntaram nessa. Era uma coisa só, né, cara? Portugal e Espanha foi um país só. E é o que você falou, tinha que fomentar esses guerreiros, né, cara? São guerreiros. Como foi a Marinha? A Marinha virou aqui e falou, podemos? Eles foram guerreiros. O pessoal da Marinha, na época de Dom Pedro II, ou mesmo Caxias, cara. Caxias também foram. O exército de Caxias foram guerreiros. Só que depois, é uma podrição. Isso aqui você não acha que é um... Eu acho que é uma maldição, 38. Renatão, acho que é uma maldição que o Brasil tem desde o golpe do Deodoro. Que maldição? Eu acho que é uma maldição, cara. Você vê que o Brasil vai degringolando desde então. E aí você me fala assim, tem que ser monarquia melhores, né? com os Bragança. Não, veja só, o herdeiro hoje, quem é o herdeiro? Tem lá o Dom Bertrand, eu gosto do Dom Bertrand, mas eu acho que o mais novo que ele trabalha com Lema. Recebe salário da República. O príncipe não é político e tal, eleito e tudo mais? Não, e assim, eu gosto do Luiz Felipe. Mas o Luiz Felipe, cara, a gente começou a falar de candidatura independente, ele não fala da gente, ele não menciona, tá na espiral do silêncio. Ele não fala mal, não ataca. Mas várias vezes, essa é a ideia. Não fala nada. E aí ele começou a falar assim, não, eu já falava de candidatura independente em 2018, eu sou o cara que mais defendeu. Não venha pegar o trabalho dos outros, né, cara? E recente, cara, 2 meses atrás, ele bota uma foto com o Bolsonaro mostrando aquela medalhinha de imbrochável. Então, cara, eu não entendeu? Falar, ele tem que ser o rei. Não sei, tem que pensar. Mas é o seguinte, professor, quando você coloca a questão, é isso, o salário dele, a posição social dele, a autoimagem dele, tá ligado ao gabinete dele. Sem Bolsonaro, ele perde voto, porra. É uma questão de sobrevivência aí ou não? Você acha que a maioria dos deputados, senadores, que apoia Bolsonaro porque acha que o cara é homem, ele é macho, não quer? A maioria da galera que tá dentro da política sabe que o cara é um merda. A questão é que se você detesta Bolsonaro, você perde voto da tia do Zap que não acompanha a pauta legislativa, não é isso? Foi o que me falaram naquele Três Irmãos. O pessoal do Três Irmãos falou assim,
pô, por que você não alisa pro bolsonarismo? Porque ele falou assim, a minha sogra, cara, ela é bolsonarista, se você alisar, tal. Falei, cara, eu não quero, bicho. O Gideão, ele juntou 32 mil guerreiros. Aí Deus falou assim, não, tá errado. Desses 32 mil, pega 300, o resto não vale nada, cara, não vai guerrear, só vai atrasar a vida. Então, eu quero guerreiro, cara. Eu quero guerreiro. E aí falam assim, não, você e seu irmão, vocês não querem ser político? Vocês não precisam... Cara, eu não quero ser político. Eu não quero ter mandato, não quero ter gabinete, não quero, cara. As pessoas que não entenderam isso, é muito mais profundo o que o meu irmão e eu queremos. É muito mais profundo. Então, você pode pegar o exemplo do Leônidas com os 300 de lá, pode pegar o Gideão com os 300 da Bíblia, mas eu não quero, cara. Ah, não, você precisa... Senão você não vai ter o voto da tia do Zap. Eu não quero o voto da tia do Zap, cara, pra Pois gente é, fazer a democracia, meu irmão. Já tem mais gente no Bolsa Família do que... Não. A democracia, ela começa com esse movimento de guerreiros e o povo vem atrás, como foi na Península Ibérica, 800 anos de Islã. Aí fala, não é possível, você não vai conseguir. Aí o Cid falou, eu vou. O Rodrigo Dias, eu vou. E começou a juntar. Quando ele começou, tinha 6 caras com ele, depois 80, depois 300, e ele foi juntando os guerreiros. Quando o pessoal viu que tinha o movimento, aí começou a juntar milhares de pessoas. Eu acho que vai ser isso no Brasil. A gente está fazendo isso aqui, e de novo, eu vou te agradecer. Eu vou te agradecer porque você foi o primeiro a quebrar a espiral do silêncio. O pessoal não falava da gente, não pode falar, inomináveis, porque as ideias são perigosas, né? O que a gente fez, né? O meu irmão acabou com as cotas, e depois o Bolsonaro reverteu. O meu irmão fez a carteirinha digital, arrebentou com a Uni essa carteirinha digital. O meu irmão ganhou um processo, foi o único ministro da Educação que processou um cara da Uni, o presidente da Uni, e o meu irmão ganhou o processo contra o presidente da Uni. Ganhou indenização. E as pessoas, isso chama muito a atenção. Por isso que o Centrão, o movimento Bolso-Lepra, veio para cima da gente. Porque isso representa uma ameaça muito grande ao sistema, cara. Só que as pessoas vão vendo, o rio corre para o mar. Essas verdades, e muita gente criticou, falou, o 38 interrompeu o Arthur. Pô, cara, é o teu jeito. Se eu não soubesse que você fala, é um bonequinho de gesso, né? O 38 não é um boneco de gesso que vai ficar em silêncio. Não, então, aquela conversa ali é para despertar interesse de pessoas que procuram da liberdade, procure seu livro, não é isso? Pô, você não ficou nervoso? Lógico que não, cara. Eu tô ali com... E um cara que abertamente gosta da gente, defendeu a gente. Não tenho como. Então eu te agradeço de novo. A gente tem que ser grato. Eu já me interrompi umas 4 vezes hoje, mas dessa vez eu deixei o senhor falar um pouco mais, não é isso? Depois você tá mais calmo que você andou tomando esse leite aí da mamadeira aí da tua filha. Mostra a tua filha. Ô, Renatão, tem uma questão para ti, querido. Seguinte, fez uma pesquisa pouco tempo atrás aqui no Brasil, a revista Exame. 82% dos brasileiros muito preocupados com a sua segurança. Que assim, você vê Brasil afora, cara, é arma na cara, você vê várias filmagens disso aí por semana, tá complicado. A criminalidade está caindo, Gabriel, e a tendência é continuar caindo. A criminalidade vai cair, tá de câmera em todo lugar, desmaterialização das coisas, tá acabando o uso de dinheiro físico, velho. O dinheiro físico cai a metade a cada 18 meses. E por causa da demografia, população, o cara não entra no crime velho, e geralmente o vagabundo não tem uma expectativa de vida alta, o vagabundo violento. O crime não violento vai explodir. Estelionato, golpes, phishing. Agora o crime violento só faz cair todo ano, não é isso? Uhum. A questão é a seguinte, é aí que eu ia entrar no ponto. Você tem uma questão demográfica que vai mudando a questão criminológica, né? Então o cara ele deixa de ser um 5-7, o cara botar arma na cara do outro, para se tornar um 7-1, começa a dar golpe, e aí você vê N questões aí, tem até golpes de aplicativo, de banco, esse tipo de coisa, é o que a gente tem visto de questão de demografia e crime. E aí, o que leva? Muita gente fala da questão do Bitcoin, você fala disso aí, e o pessoal tem caído em golpes nessa parada, entendeu? Tem colocado dinheiro na mão dos outros, essas moedas. Não tem? Mas é o negão ali mandando foto de mulher, eu vou aí, não sei o quê, me passa o Pix. Os coroa aí não dá o Pix para novinho ou não? Hein?
Tem um golpe do amor. E outra, Gabriel, você tá me ouvindo? Claro. A gente... O quê? Quando o Estado sofre erosão fiscal, quando se torna um Estado falido, a tendência do Estado agora é arrecadar mais ou menos em termos reais, cada vez menos, não é isso? A economia do Brasil tem cada vez mais ir para a formalidade. Quando o Estado se torna falido, uma das consequências na geopolítica clássicas do colapso do Estado é o warlordismo, que são senhores da guerra controlarem cada vez mais território e um pedaço maior do governo. Inclusive, o livro do professor Arthur é explicando o avanço das facções criminosas comprando e adquirindo pedaços inteiros, secretaria de governo do Estado de São Paulo, não é isso ou não? Hoje, os vagabundos controlam a área maior ou menor do que controlava 10, 20 anos atrás. A área do Brasil tem bairros em cidades que a polícia não entra, não é isso ou não? Ou não? Não existe isso ou não existe? Quem vende ali, quem vende a internet ali, quem vende a porra toda a água ali é o vagabundo, não é isso ou não? É isso ou não é? A tendência é isso aumentar ou diminuir. As milícias, as organizações de tráfico, que inclusive tem poder político e tem voto e elege gente, a tendência é que eles controlem mais ou menos área, mais ou menos órgãos governamentais. Minha conversa offline com o professor Arthur é exatamente essa. Eu estava dizendo para o professor Arthur, me diga uma coisa, bicho, quem é que vai apoiar um Bukele no Brasil? Se as facções, bicho, são um dos elementos mais poderosos, tanto em termos físicos, quanto financeiros e políticos que tem voto. Vai ser Lehman. Na hora que vier a hiperinflação, o varejo vai se lascar, a Odebrecht se lasca. Será que esses caras, esse Odebrecht, Camargo Corrêa, o Gutierrez, Andrade, será que esses caras que vão bancar ter um Bukele no Brasil? Porque tem uma hora que eles mesmos vão se lascar, não é isso? O PCC, o Comando Vermelho, quanto pior, melhor, né? Se virar uma Somália aqui, ele ainda tá ganhando dinheiro, não é isso? Gabriel? A gente trouxe um policial italiano aqui, gravamos o programa com ele, e a gente estava comentando daqueles juízes que foram explodidos lá pela máfia, né? Em algum momento, a sociedade italiana falou basta. Precisou explodir os caras para falar basta. E só quando a sociedade dá um chega, que aí começa a mudar. Então, quando você me pergunta, como que vai acontecer isso? Assim, você tem razão que a demografia do Brasil hoje tem muita população envelhecida. Então era para o Brasil ser um Uruguai gigantão, um Pacífico, uma paz aqui. Só que você tem assalto, você tem sequestro, você tem assassinato, toda loucura. Com uma população envelhecida. Como você bem disse. Você já falou no outro programa até que eu te assisti, você falou, não é só que o jovem faz mais crime violento, o jovem morre mais de crime violento. É mais vítima. Então, pela população brasileira, o Brasil já era para ser um paraíso em termos de segurança. Só que como ele é um narco-estado, e aí está no livro, você cria uma situação de violência muito forte. Violência mesmo, cara, não é um 7-1. Mas a facção reduz o crime violento. Não, a facção, o crime violento... briga de família eram, sei lá, 55 mil assassinatos por 100 mil habitantes. Hoje está em 44 mil. Fala assim, mas é por causa do Lula que está caindo? Não, é a demografia, como você falou. Mas continua tendo 44 mil assassinatos por ano. Tem câmera em todo lugar. Tem câmera em todo lugar, só que eles pegam o vídeo do cara matando e não prende o cara. Entendeu? Não investiga, só, rapaz, sei lá, 5% só dos crimes chega no metrô. Caralho, aqui na Bahia, reconhecimento facial chinês, se você entrar no metrô, você vai ser preso. Esse esquema de reconhecimento facial chinês, bota pocando, viu? Prende gente pra caralho, viu? Mais que delegacia. Eu acho inclusive, que não devia, nem precisava a Polícia Civil subir mais morro, nem pra fazer prisão, nem citação de ninguém. Morte civil. Eu acho o seguinte, com esse grau de narco-estado, porque o pó, ele é 20% do business, do negócio do crime. Ele já está envolvido com indústria, já está envolvido com banco. Já está, cara. Você falou, tem envolvimento. E que quanto mais proibir moeda física, mais complexa vai ser a operação de lavagem de dinheiro. Então, a lavagem de dinheiro, a gente falou disso, ela vai seguir sofisticando, os caras vão sofisticando a lavagem de dinheiro. Mas ela vai ficando mais difícil quando você tem esses instrumentos. O que acontece? O Bukele, ele quebrou a lógica. Mas ele quebrou a lógica de um jeito mais primitivo. Resolveu, para mim é bola na rede, é resolver. O pessoal fala, Bukele e tal, dá uma olhada na história dele. Dá uma olhada, o irmão dele gera os negócios do pai, o avô chegou lá zerado de grana, o pai já ficou bilionário, tinha uma empresa de marketing político,
Aí ele virou prefeito de São Salvador, na sequência presidente. Ele fez encarceramento em massa, que eu concordo, mas o encarceramento em massa, num Brasil que tem uma escala gigantesca comparado com El Salvador, cara, El Salvador é um bairro aqui de São Paulo. Quanto menor o país, mais difícil fazer isso. Quanto menor o país, mais difícil. É mais fácil matar o prefeito que o presidente. As grandes revoluções totalitárias foram nos maiores países do mundo, China e Rússia. Só que ele tem uma estrutura de segurança muito menor do que a do Brasil. Então, a estrutura de El Salvador é menor. Mas a capacidade dele de gerir também é menor. É o que você falou, realmente, concordo. O Brasil, pela escala dele, é o que você falou. Ele tem mais facilidade de ser consertado, problema de corrupção, do comunismo, do narco-estado, do que El Salvador. El Salvador não fez com a enrabada largada, não fez, e não fez o Bounty Hunter, que é o que a gente quer fazer. Então, o confisco alargado, ele é uma etapa, mas a etapa para você acabar com a lógica do crime é você dar recompensa de 10%, então, para quem está vendo. Pega uma empresa do crime... Tem previsão legal. R$1 bilhão, você faz a denúncia. Não existe prática. Legal, né, de Bounty Hunter. Do cara receber um percentual da denúncia que ele faça, não é isso? Exatamente. Você recebe 10%. O percentual que se aplica no México, na Colômbia, 5%. Aí o meu irmão chegou e falou, então vamos dar 10 aqui no Brasil. Porque se garçom ganha 10, o cara que denunciar tem que ganhar 10. E aí você imagina... Não, tem vários caras que podem denunciar, várias pessoas podem denunciar e no final das contas tem que dividir a galera, não é isso? Não, mas você vai dividir, cara. Se você dividir R$1 bilhão, você pega 10%, dá 100 milhões de reais. Eu divido, cara. É para dividir mesmo, porque não é para parar num só. Você vai correndo atrás. A profissão de Bounty Hunter é de caçador de recompensa. Nos Estados Unidos tem. Aí você vai começar a caçar recompensa. Você pode abrir um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade. Você pode juntar com os amigos. E isso quebra. Não, alguns corruptos, inclusive, vão denunciar os comparsas, que ele tem prova, né? É essa também. Porque o cara de dentro da empresa do crime, eu quero que ele denuncie, porque é o cara que vai administrar a empresa do crime, ele tem que ficar com o olho no país e dê pro filho dele denunciar o outro cara, não é isso? Que denuncie pode ser o policial que está atuando, ele pode fazer a denúncia e pegar. Eu quero qualquer um, pode ser o bandido, ele vai lá e denuncia, o cara de dentro da empresa do crime. Porque vai desestruturar totalmente. Pô, mas como é que você sabe? Por que eu ouvi isso? De polícia japonesa, com a Yakuza. É teoria dos jogos, meu irmão. Na hora que valer a pena financeiramente trair o cara, anonimamente... É teoria dos jogos. É John Nash na veia. É teoria dos jogos. O cara vai agir... Primeiro, ele vai pela lógica lá do Prêmio Nobel de Economia. Isso. Ele vai pela lógica econômica. A lógica do dinheiro na mão... Só que aí você vai começar a criar uma cultura. Qual é a cultura? Hoje no Brasil a cultura é: o cara do narco é o meu herói, eu quero ser narco. É o cara que vai se dar bem, é o corrupto, é o vagabundo. E aí, quem vai ser o exemplo? Como antigamente era o jogador de futebol, o cara queria ser jogador de futebol para ganhar dinheiro. Hoje é narco. Amanhã, se a gente consegue implementar isso, vira o caçador de recompensa. Eu quero pegar bandido, eu quero pegar corrupto. Entendeu? E aí você pega... no bolso 10% do que ele levou 30 anos para roubar, não é isso? Às vezes não demora 30, mas não é difícil encontrar um vagabundo aí com um patrimônio de R$1 bilhão, e o cara é funcionário público ou político. Não é difícil. Aí você fala, como é que você ganhou esse R$1 bilhão? Não, veja bem e tal. E aí é o lance da enrabada. O confisco alargado. Ele vai falar isso aí. O confisco alargado, pode falar, o confisco quantitativo e tal, é para pegar tudo, é para pegar o dinheiro da amante, porque ele transfere, né? Vai para amante, laranja, testa de ferro, herdeiros. O dinheiro é sujo. Rapaz, muitos desses políticos fazem seguro da família inteira no exterior, velho. E na hora que o dinheiro entra, é isento, porque é natureza indenizatória e é outro país, né? Quando eu estava na OEA, esse era um jeito de pegar lavagem de dinheiro. Os caras fazem seguro, você vê o jeito de pagamento do seguro, tanto do prêmio quanto do recebimento, e você pega o cara. Porque normalmente eles fazem apólices de corrupto. Tem um jeito ali, tem um treinamento. Isso, por exemplo, se meu pai era corrupto e fez uma apólice de seguro para mim no Paraguai ou no Panamá, como é que eu vou ser punido por isso? Meu pai não morreu? Você entendeu o que eu estou dizendo, professor? Como é que vai deixar de me pagar? Mas aí o que acontece? Se você provar que o pai do cara era um corrupto, vagabundo, é redundância, né? Se você provar que o pai do cara era um corrupto, aí você vai atrás
via Sistema Financeiro Internacional e confisca esse seguro do cara. Você tem que descobrir que existe esse seguro, comprovar a origem ilícita, é um monte de coisa que tem que acontecer antes do cara morrer, não é isso? Não, você pode, depois que ele morrer, você pode pegar o dinheiro também. Tem muito político que morre, deixa 3 bilhões de reais, deixa um porta-avião e fala, como é que ele ganhou todo esse dinheiro? Não, mas mamãe deixou, eu fui abençoado. Não. O senhor viu as coisas que o Lula lá, da Síria deixou para trás, o amigo de Lula lá, como é o nome dele? O Assad? O nome do cara? O Assad deixou lá para trás Ferrari, coisa de ouro, obra sacra do século VIII. Você viu as coisas que o cara deixou para trás? Imagina o que ele levou, hein? Esses ditadores, tinha lá o cara da Romênia, que era o Ceausescu, o ditador da Romênia, da época soviética. O cara tinha uma privada de ouro, a privada do cara era de ouro. Quando o cara é ditador, ele arrepia. Os caras gastaram mais com concreto para fazer o Palácio do Governo do que qualquer obra do país durante 20 anos. Né? Tipo, umas coisas para eles nada besta, que é a população na miséria, né? Tem um lance da Síria, que é o seguinte, ele era alauíta. Então, a perseguição dos cristãos, ele pode ter sido o facínora, que ele foi. Mas a perseguição dos cristãos não foi tão intensa quanto eu acho que vai ser com esse cara que foi do Al-Qaeda e do ISIS. Agora, meu irmão, não sobrou um cristão lá. Não sobrou. Sobrou cristão. Tinha muito cristão ali, cara. Eram milhões de cristãos. Hoje deve ter uns 300 mil. O que é que a CNN, que os globalistas estão agora incensando, era um cara que era da Al-Qaeda, né? Como do cara? Como é que... Então, esse... Você ouviu a entrevista dele? Sim, eu vi. Que a menina teve que colocar... Fizeram um refrão do cara, botaram a roupa dele igual a de Zelensky, até o cabelo do cara, tudo igual a de Zelensky. Deve ter ido na mesma empresa de personal stylist do Zelensky, né? O cara era do Al-Qaeda mesmo, era trabalhou pro ISIS, trabalhou pro Al-Qaeda, diz, não, agora eu sou um moderado, não é isso? Uhum. Outro assunto... Não, lá, assim, os cristãos, assim, a gente tem que orar muito por eles para que nada de mal, pior aconteça naqueles... fora de lá, não é isso? Ele que abre o gás aviando, não é isso? A gente falou que o Brasil tinha que receber. O Brasil tinha que receber esses cristãos. Vem pra cá, cara. Mas, mano, não vão. E trouxesse 30 mil, pelo menos, traz 10%. Mulheres e crianças, né? Não é pra fazer igual na Europa, que só chega cara de 20 a 30 anos. Mulher e criança não vem. Criança ou família estruturada, que o cara tem a mulher dele e os filhos, né? Eu tô falando da mulher e criança, você não vai separar dos pais. Eu tô falando que venham os pais, as mulheres e as crianças e velhos também, idosos, pô. Não deixa lá o cristão para ser decapitado, né? Que é o que vai acontecer. Né? Como sempre acontece. Uhum. Outra coisa, Renatão, importante da gente conversar, assunto aqui de Brasil mesmo. O Galípolo falou esses dias atrás aí, tende a ser o próximo presidente do BC. Por que eu tô tocando nesse tema? Porque na nossa primeira conversa a gente falou um pouco sobre isso, né? E ele comentou que pode usar a questão de reserva internacional, de dólar, para tentar segurar um pouco o dólar aqui. A gente está 6,20 o dólar, pô, no Brasil, a tendência é a inflação disparar. E é aquela história, pô, o cara, ele de repente querer segurar câmbio com reserva, pode atacar aí o pessoal, fazer ataque especulativo. Você tem N fundos do mundo aí que pode apostar contra. Não vou dizer ontem, anteontem, que eu não sei que dia esse vídeo vai no ar, mas teve uma semana aí que o Brasil queimou 3, 4% das reservas e não conseguiu segurar porra nenhuma e ficou desmoralizado. Como é? Taxa DI futura já está absurda aí, 16, 17%. E Lula disse publicamente que vai resolver isso e baixar o juro. Como é que Lula pode baixar o juro na tora? No grito, desvalorizando a moeda. Agora, como é que ele pode valorizar a moeda no grito? Ser pro cambiário, né? Isso que foi o que eu postei lá no negócio que o pessoal denunciou como fake news. Eu comentei sobre a notícia falsa de que Galípolo tinha dito que o dólar ia para R$5 ano que vem, que é fácil, é só fazer o câmbio oficial descolar do real, como a Argentina fez. Ele pode dizer que o dólar é R$1, não é isso, Gabriel, ou não? Claro, proibir todo mundo de fazer remessa no exterior, só os amigos do rei vão conseguir o dólar de R$5 e pro resto da galera é 50, não é isso? Maravilhoso, os bolichitos ficaram tudo ricos assim, não é isso? Ficaram, é o famoso dólar blue. O cepo cambiário vai acabar na Argentina ano que vem e pode começar no Brasil ano que vem. Só que eu não sei se vai começar exatamente ano que vem ou daqui a uns 2 ou 3 anos, não é isso? A tendência é essa. A tendência é o país. Se eles, a tendência... O Brasil ainda tem mais de 300 bilhões de reserva. Tem muita reserva. Dá para botar
um dólar tabelado aí para os amigos do rei e proibir remessa do exterior, mandar o CDA ao caralho, todos os compromissos de acabar a IOF e tudo por causa do caralho, não é isso? Porque... Eles não podem fazer isso? Sim, eles estão até aventando a possibilidade aí do IOF sair agora 0,5, 0,8 e para 25%. Tinha um compromisso com o CDE do IOF deixar de existir nessa década. Eles tinham um compromisso firmado com a Corte Nacional e tudo. Só que é isso, com o Trump chegando no poder, Trump vai começar a fechar a força barra para o Brasil respeitar mais legalidade, respeitar mais liberdade de imprensa, respeitar os interesses americanos. O Brasil, dentro dos próximos 6 meses aí, vai escolher se vai radicalizar e ir para o lado da China ou se vai regar para os Estados Unidos, né? Eu não sei o que vai acontecer. Talvez o modelo vire venezuelano mesmo, né? Os caras comecem mesmo a ligar o modo Venezuela total, né? Não duvido. Inclusive, para que haja uma mudança institucional, é até melhor o aceleracionismo. Quanto mais rápido hiperinflação, quanto mais arbitrariedade, quanto mais prisão arbitrária, mais motiva a galera a fugir, né? Se o Felipe Martins soubesse que além de ser preso, ele ia tomar uma condenação criminal de racismo por fazer um ok. Não posso nem fazer um símbolo aqui, senão eu que vou para o STF, né? Hein? O cara fez um símbolo de ok, bicho. Você acha que isso é um símbolo racista, o símbolo de ok, Gabriel? Você acha que o Felipe Martins, quando fez o ok para outro cara lá, estava com vontade de fazer eu li a sentença, o juiz ele botou o vídeo e ele falou assim, foi uma vez que ele fez, eu não vou fazer o gesto para também não perder o canal. Não é que eu vou fazer o gesto? Mas é tipo aquele... Você lembra quando a gente era moleque, fazia um ok com os 3 dedinhos e era, na verdade, você estava mandando? Lá nos Estados Unidos é ok. Lá nos Estados Unidos é um ok. Vai tomar no cu, não é isso? Aí ele pegou e fez uma vez. Só que invertido, cara. Quando você ajeita o paletó, ninguém faz isso com a mão toda virada para cima. Beleza, ele fez uma vez, poderia ter sido sem querer. Virado para a câmera. Tava lá o Pacheco, ele sabia que ele estava no ângulo. Ele pegou e fez de novo, demoradamente. Cara, tem coisa que você não levanta na rede. Aí o juiz pegou e falou, 2 vezes, a intenção. E botou lá, o cara deu uma decisão de 10 páginas, falou, tem intenção, foi 2 vezes. Eu acho que foi racismo isso. Tinha alguma implicação racial? Ele queria o cara tomasse no cu, não é isso ou não? Você precisa ser muito... Cara, você precisa agir com muita imbecilidade para ficar fazendo uns gestos assim e achar que as pessoas não vão ir para cima. Porque eu acho que ele sabia do que se tratava o gesto. Vai falar racismo? Acho que não. Eu acho que não. Mas, pô, não dá. Não dá pra... negro, os caras não é negro, do que se tratava o gesto. Eu acho que ele saberia do que se tratava o gesto. Mas eu te respondendo uma coisa, você fala, o Trump vai... Cara, eu fui, em 2019, eu fui na Casa Branca. E eu fiz uma reunião com o staff do Trump. Eu vi o Trump ao vivo 2 vezes, assim, na minha frente. Eu não bati o lero com ele, mas estava na minha frente. É um cara simpático, um cara legal, realmente. Assim, a atitude do cara para mim é boa. A equipe dele, a gente foi para uma salinha da Casa Branca. A Casa Branca cara, parece casinha de boneca, de pequena. Porque é de um tempo que era pobre, né? Então as salas são pequenas, as portas são pequenas. E, assim, não tem aquele glamour que o pessoal pode imaginar. A gente entrou lá, foi trabalhando, fazer reunião. Aí a gente foi numa sala, tava o Ernesto, o Felipe Martins estava eu e tava o staff do Trump. Aí eu falei para eles, cara, o Brasil, ele é pivotal. Falei em inglês, pivotal. É essencial. Se o Brasil, olha o big picture, falei para eles, se o Brasil cai, a América do Sul cai. Vocês perdem a América do Sul. Cara, era como se eu falasse, de manhã eu comi um ovo. Eles nem deram bola, eles usavam gravatinha borboleta e comia muffin, gordinho. Então, o Trump não vai fazer nada pelo Brasil, cara. Nada. O Brasil não interessa pro Trump, a não ser que o Brasil pegue algum cidadão americano esculache. Quando o dono do Getter... Não está esculachando os interesses do Elon Musk aqui? Com a Starlink? Não, ele não está nem aí com o Elon Musk. O Elon Musk, o interesse financeiro dele no Brasil é insignificante. O Elon Musk está perdendo dinheiro. Ele arregou. O Elon Musk, naquele oba-oba, ele foi atrás do Bolsonaro, né? Ele, oba-oba. Não arregou porque não tinha apoio no governo americano. Daqui a 3 meses muda. O maior apoiador, o cara que vai ganhar, foi o Elon Musk, não é isso? O dono do Getter. O Getter é um que criaram aí para competir com o Twitter.
O dono do Getter virou assessor, o mesmo cargo que eu tinha. Ele virou assessor do Trump. Já é. É um rechuchudinho. Quando ele veio aqui, era o Biden. Quando ele veio para cá, a Polícia Federal barrou ele ali no aeroporto. Aí ele virou, respondeu, e aí ele falou assim, beleza. Aliás, o Felipe Martins estava lá, na cena. Esse cara tá nas cenas aí, né? E aí ele virou, viu, o Felipe Martins levou uma advogada lá, não resolvia, a coisa não estava resolvendo. Ele virou e falou assim, beleza, posso chamar a embaixada americana aqui ou vocês vão seguir nisso? Aí eles falaram, não, beleza, pode ir embora. Porque a hora que você mexer com o cidadão americano, aí sim Estados Unidos pode atuar. Enquanto não mexer com o cidadão, eles não vão fazer. Eu estava na OEA. A diplomacia, sabe, se não tem um interesse americano realmente, se tivesse um interesse, qual seria o interesse? O pó brasileiro está indo maciçamente para os Estados Unidos. Não está. O pó brasileiro vai para a África, Europa e Ásia. O pó que chega nos Estados Unidos vem da Venezuela e da Colômbia, que é ali do lado. Então, ali sim eles têm interesse. Tanto que o Pablo Escobar foi pego com equipamento americano. Aí sim tem interesse. Por que os Estados Unidos não pegam... Os Estados Unidos tem interesse. Quanto pior aqui, mais investidores tem, mais atleta, mais migrante, né? É isso aí. Assim, quanto pior está no Brasil, mais investimento ele sai daqui e vai para lá, que não produz nada, não tem mais mão de obra. Manufaturado, né? Então, Estados Unidos, cara, não vai fazer nada pelo Brasil para resolver aqui. A gente vai ter que resolver nosso problema. O que poderia haver, caso um deputado, por exemplo, se eu ou meu irmão fôssemos deputados, a gente poderia agilizar na Europa um apoio aqui. Então, falar, ó, a cocaína que está chegando na Europa vem do Brasil. O que está matando o seu filho está vindo do Brasil. Aí você criaria um ambiente para eles atuarem aqui. Como ninguém fala nada, os deputados aí, paquita de político, senatag, ninguém faz nada, os europeus também não estão querendo saber. Mas poderia. O departamento a Secretaria do Tesouro americano estava tentando fazer coisa aqui em São Paulo, mas não tem reverberação. Você não tem um cara aqui capitaneando, alguém com legitimidade. O que é legitimidade? Você tem mandato. Não é um CPF. Eu, Arthur, não consigo fazer. É o gabinete. É ter um gabinete, né? É ter mandato, ter acesso. O gabinete. Não é gabinete, é um mandato. Você tem representação. Tinha uma deputada colombiana que eu tinha contato, que ela fazia acordos internacionais. E ela era uma congressista, chamava congressista, né? Federal, é congressista. Pô, uma deputada. Ela acabava o acordo para ser votado depois lá, não é isso ou não? Na verdade, você consegue implementar acordos, mesmo que eles ainda não foram votados no Congresso. Por exemplo, você tem acordos do Brasil com o planeta Terra, então, acordos internacionais, o Pacto de Palermo, de corrupção, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Esses acordos já podiam ser efetivados, eles são considerados norma supralegal. Significa, eles estão acima das leis e abaixo da Constituição. Eles são ordenamento interno, já estão implementados, é só você fazer. Só que ninguém faz, ninguém fala. A gente está falando aqui, mas ninguém mais fala. Então você já poderia estar fazendo confisco alargado, prendendo corrupto, prendendo narco. Convênio entre órgãos policiais, não é isso? Já poderia. Só que ninguém quer implementar isso daí. Porque é muito melhor você ficar nesse teatrinho, fica no teatrinho, tem lá o gabinete, viaja, mostra a medalhinha do embrochado. A facção também tem deputado, a facção também tem voto, não é isso? Tem. O crime organizado, o PCC, ele tem tudo isso daí. Mas para você quebrar isso daí, você precisa ter vontade. Alguém precisa ir lá e fazer, cara. E hoje eu não vejo ninguém. Hoje eu não tô vendo ninguém. Então o que acontece? Deu um probleminha aqui. Não tem crise não, é só o... Ah, beleza. Então o que acontece? Você teria como implementar, mas falta quem vai fazer? O cara que pô, eu tenho um interessezinho no gabinete, eu quero o voto das tias do Zap, o cara não vai fazer. E aí fala o Bukele fez, mas em outras circunstâncias
Ele não fez o confisco alargado, nem a recompensa como a gente quer fazer. Não Ele cortou ninguém, tá deixando todo mundo vivo lá, não é isso? Vive preso. Então, a gente está também falando de pena de morte, né? Porque já está na Constituição. É uma situação de guerra. Se você colocar a influência internacional que tem no Brasil do crime, a influência de países, Cuba e Venezuela, dentro do Brasil, por exemplo. Quando explodiram vários metrôs ali do Chile, você lembra na época do Pinheira que explodiram? Sim. Eu estava lá na UEA. 12 ou 11 metrôs, estações do metrô. Foi em coisa de 5 minutos. Isso é orquestrado, isso se chama ameaça híbrida. Tinha envolvimento de cubano e venezuelano. Então, pô, é uma guerra quando você tem influência externa. E aí você coloca 44 mil assassinatos por ano no Brasil. Isso é número de guerra, o Vietnã inteiro. Em 20 anos de guerra, morreu 50 mil soldados americanos. Em um ano do Brasil, morre 44 mil. Já dá para você tocar com guerra. 69 mil, não? Foram 69 mil americanos morrendo, somando todo mundo, do início ao fim, treinamento, a zorra toda, né? Eles acham que mas é a mesma coisa, 50 mil, né? Os números... 69 mil, mas você captou a ideia. O Brasil... A grandeza é essa aí. Agora, professor... Oi? Se a gente der mais poder, eles vão usar contra a gente, não... Se a gente der pena de morte esses caras, os caras estão dando 17 anos de prisão pra mãe de família que cagou lá no STF, né? Tipo, eles vão aplicar na gente. Você acha que foi seu irmão? Não sei se foi o seu irmão que botou. Ela já tá no nível máximo. Pederasta. Como é o nome? Professor, sei lá o que, o pederasta que é amigo de Bolsonaro, de Michele aí. O que dizer, eu sou viado, mas eu não sou estuprador. Ele ainda não teve condenação em definitivo, cara. É isso. Mas viado, ele disse que a defesa dele é que ele é pederasta. Ele é viado, não é isso ou não? Que foi consensual, não chega a mim, foi estuprado. Mas sem entrar no mérito se o cara é estuprador ou não é. Ele é um cara que responde por estupro. E ele votou a favor da castração química e da lista de ofensores sexuais, porque ele sabe que não vai ser ele, meu irmão. O ofensor sexual, em regra, vai ser o otário que sofreu uma falsa acusação. A maioria acusação de estupro é mentira. Como é que vai fazer uma lista de ofensor sexual de um cara que não foi condenado? Que porra é essa? Castração química cumulativa? A castração tinha que ser física e alternativa. Se o cara foi castrado, cortou o ovo dele fora, precisa esse cara estar na cadeia para ser estuprado? Para virar um vetor de espalhar AIDS ou não? Hein? Cortou, acabou, não é isso ou não? Eu entendi o que você quis dizer. Só que inclusive o STF, qualquer tribunal do mundo vai considerar isso uma pena desumana, porque é involuntária, viola a bioética. O cara tem que concordar com mutilação. Se fosse uma pena alternativa, ia dizer, não, meu irmão, o cara concordou, não é isso ou não? Se uma criança de 12 anos pode querer cortar o pau, por que o vagabundo pedófilo não pode, não é isso? Você diz o cara falar, porque eu quero que me corte para poder ir embora. Professor, agora, o senhor for condenado como Jack, você prefere dar a bunda na cadeia ou cortar fora o ovo? O que é que o senhor prefere agora? Você sempre vem com essas, cara. Você prefere cortar a mão de uma criança... Porra, eu prefiro cortar fora. Você prefere ir pra cadeia 10 anos ser estuprado? Por quê? Por quê? Você é cortado, não é isso ou não? Eu não quero nenhum dos dois. Eu não quero nenhum dos dois. Não, mas a situação é essa. A maioria da galera vai dizer, não corte. Eu quero que corte. Agora, eticamente, até em termos de bioética, você não pode fazer uma mutilação num cara contra a vontade dele, bicho. O cara tem que aceitar. Você concorda comigo ou não? Eu concordo. Só que é o seguinte, se você quebra essa lógica de crime, você quebra também esse... Quando o cara tá preso, ele tá sob custódia do Estado. Então você não pode alucinar com o cara na prisão, ele vai ser enrabado por todo mundo. Não pode, cara. Nos Estados Unidos, quando o cara tá na custódia do Estado, eles cuidam do cara. E se ele for tocado... A cadeia brasileira é satânica. A cadeia brasileira é. Mas a cadeia americana não é. A cadeia americana não é. Chamado Joe Arpaio, você ouviu falar lá em Maricopa? Ele rapidamente colocou um sistema de disciplina nas cadeias de El Salvador. É rápido, cara, porque é cultural. Mas ali também é cultural. Quem urinar fora da latrina tá ferrado. O cara para. Eles sabem, cara. O cracudo, eu falar, o cracudo é doidão. A gente fez uma live com um psiquiatra que lida com isso. Ele falou, cara, o cracudo, ele não vai na boca e mata o cara, o chefe da boca. Então não é. A violência extrema, ela é respeitada. Ela é respeitada. Então, se você colocar, falar, ó, quem abusar pode ser executado. Pode ser executado. Fala, ó, você vai roubar R$1 bilhão. R$1 bilhão, você pode ser executado. Você vai notar que vai acabar. Porque o cara vai falar, eu não quero.
Então a violência extrema, ela é sempre respeitada. O ser humano, mesmo na loucura, ele respeita a violência extrema. E a violência extrema, ela só pode ser utilizada, como dizia Jesus. Jesus mandou os apóstolos comprarem espadas. Vão e comprem espadas. A espada não venda sua roupa e compre uma espada, não é isso? Venda o seu manto e compre espadas. A espada, cara, não é para você passar manteiga no pão. E Jesus não estava falando para você sair aí matando as pessoas a esmo. É para defesa. Ele diz, então, eu não vim trazer a paz. Extrema. Uma espadada é uma violência extrema. Só que tem hora para dar. Tanto que Pedro deu a espadada lá no servo do sumo sacerdote, e Jesus falou, para, seu louco. E depois curou ainda a orelha do cara. Tem hora para você fazer. Usando a lei e, eventualmente, a violência extrema, dentro da lei, você consegue consertar rapidamente. Do mesmo jeito, você tem 43. Você lembra da inflação? Rapaz, em minha infância, eu lembro de remarcação de preço, de gente procurando o cara remarcando, a gente pegando os... Eu lembro diariamente. Da cédula, carimbo na cédula, não é isso? Isso, corta 3 zeros, tal. Eles diziam que a inflação era impossível de consertar. É impossível, o Brasil já tem uma cultura de inflação, é impossível. Cara, resolveu rapidinho, você lembra? Resolveu rapidinho. Rapaz, não foi rapidinho não, viu? E foi com muito sacrifício. O que aconteceu no Plano Real só foi possível por causa dos crimes de Collor e de Zélia, não é isso? Isso foi uma dolarização que só existiu devido ao choque que Collor e Zélia fizeram, não é isso? Foi a coincidência de muitos fatores para permitir que aquilo acontecesse, né? Mas com 60 mil pessoas mortas ao longo de décadas, né? Você teve no Brasil aí, pô, praticamente 1 milhão de pessoas mortas aí. Vamos arredondar. Tem 1 milhão de pessoas mortas, cara. Pela violência. Não, nas últimas décadas. Exato. Isso, mas já tá caindo. Tá caindo há 10 anos, desde Temer. Tá caindo há 10 anos. Vai continuar caindo. Inclusive, na próxima década, a população do Brasil vai começar a diminuir. Uhum. Mas a população, ainda que seja um número pequeno de pessoas, pior ainda, porque passa a ser cada vez mais significativa a violência. Então você começa a matar... A violência vai ser cada vez... Inclusive, quando a facção controla um bairro, tem mais ou menos roubo e violência naquele bairro. O cara dá porrada na mulher em área controlada pelo PCC, pelo Comando Vermelho. Tem negócio de roubo, o cara rouba o vice. A carnificina no estado de São Paulo é menor, o índice de assassinato aqui é menor, porque você tem uma facção só. Você tem o PCC aqui, que pegou o exemplo do cartel de Cali. No Rio de Janeiro, você tem várias facções. Você tem o terceiro comando. O cara pode estar passando fome, mas ele não rouba o bujão do vizinho, não é isso? Não. Ele vai roubar a área controlada? Da violência extrema. Lá, eles não usam a lei, eles usam a lei deles. Então, se você roubar alguém... É a história do dedinho, né? Que o Eric mostrou. Se você comer a mulher do cara, se você ficar andando em cima da mulher casada do cara... Eles vão cortar seu dedo. Agora, tomar disciplina, uma vara, pegar umas pauladas, raspar a cabeça da mulher, né? Na Itália também tinha. Isso aí, até a mãos limpas, a máfia arrepiava. No Japão, os caras cortavam o teu dedo também. Eles cortavam no Japão. Eles não cortam seu dedo, não. Você que tem que cortar seu dedo, não é isso? Você mesmo corta o dedo. E eles acabaram com a Yakuza. A Yakuza era um jogo, né? Ku é 9, Sa é 3. O Ya eu não me lembro o que é, mas é o joguinho lá, é 9-3. Acho que é 6-9-3. Que era um jogo do século XIX. E a Yakuza tinha 93% das prefeituras já. O Japão falou, não vai dar. A gente vai... o nosso país vai ser esse lixo? Eles começaram a prender todo mundo que tinha ligação com a máfia. Você não precisava nem fazer o crime. Ia preso. E qual foi o grande trunfo? O freeze and seize. Eles congela e confisca o dinheiro. Ganharam da Yakuza. Na Itália a gente recebeu o cara aqui. A população brasileira que vive de Bolsa Família, que vive de esquemas ilícitos, vai querer que acabe os esquemas ilícitos de Bolsa Família? A população, cara, quem faz os movimentos é a classe média. A classe as média minorias intransigentes, exatamente. A minoria intransigente, perfeito. Eles vão seguir, cara. A hora que chegar, você tem no Brasil, vamos ser otimistas, 20% de pessoas boas. 20% de pessoas boas. Você tem 15% de ratos que vivem hoje nadando de braçada no Brasil.
derrubar o caminhão na estrada, mas se o caminhão virar, eles vão lá pilhar. Se a gente criar um ambiente bom, esses caras eu acho que vêm pro bem. Travou? Uma caída aí, a internet lá não tá... Não é A nossa ou a dele? Acho que é a dele. Entra de novo. Deixa eu entrar aqui no YouTube aqui, ver se tá funcionando. Não, a nossa tá... Qualquer coisa a gente Tá. corta esse pedaço. É, Não tem problema. Como é Tá. gravado. Renatão? Tô aqui, professor. O senhor tá me ouvindo? Opa, agora O sim. assunto caiu. Não, tinha dado um pipoco na sua net. Acho que não sei se foi aí, se foi aqui, mas agora A aparentemente... internet estava, eu não sei o que lá, e voltou. Vocês querem Não, encerrar nossa conversa? Quer dar uma mensagem final? Já tá ficando 2 horas aqui, já tem material pra uma porra pra editar, não tem não? É, hoje vai ser uma coisa mais curta mesmo, né? É, Uhum. Rapaz, eu passo pra ti. Qual é a mensagem que você quer dar? É mais interessante. Rapaz, eu desejo ao senhor, professor, um santo Natal para o senhor e para sua família. Boa. E para as pessoas que estão me ouvindo, eu espero que isso seja tem ainda, eu não sei se vai sair antes do Natal, e que o ano que vem seja o ano que a gente possa comemorar muito a salvação individual, e cada vez a gente dependa menos do coletivo e mais da vitória que é dentro da gente, não é isso? Voltando ao início da conversa do estoicismo, não é isso? Eu desejo ao senhor e a todas as famílias que estão me ouvindo aqui um santo Natal, que vocês possam reunir a família, ninguém passe fome, e que a galera aceite esse ano que a salvação é individual e dependa cada vez menos da política. Se a gente for depender da política desse país, porra, a gente pode se lascar, não é isso? É bonito, bonitas palavras, cara, recíproco. A gente deseja igual. Eu tenho uma coisa que meu irmão lembrou, que os judeus, eles perderam o país deles. Então eles ficaram 2000 anos lá sem país. E depois da diáspora, né? Eles ficaram 2000 anos falando o seguinte: ano que vem, Jerusalém. E esse ano chegou. Teve uma hora que chegou. Eu não sei o timing. A gente tem que ter paciência, tá? Em Gálatas está dizendo para ter paciência. Em Efésios está dizendo para você ter paciência. Então eu, como cristão, eu tenho paciência. Você tem que se controlar. Autocontrole, né? Que também é estoico. Pode ser, cara, que a gente consiga. Pode ser até o ano que vem. Às vezes a gente consegue salvar o Brasil. Não depende tanto da gente, né? Depende também de Deus. O que depender da gente, a gente vai fazer. Essa semana eu ouvi um pastor falando sobre um negócio que eu nunca tinha pensado. Naquela história de Jesus, quando os caras colocaram Jesus contra a parede, se era ou não para pagar impostos, ele perguntou de quem é a face nessa moeda. Você lembra dessa conversa? A face é de César, é a moeda da César. Só que nos 10 mandamentos lá tem não carve, não esculpir cara de ninguém. E tinha cara de um homem na moeda. E antes disso, Deus diz, né? Não adore outros deuses perante a mim, né? E na moeda tinha escrito Augusto, filho de César, Deus, não é isso? A divindade e tal. Na moeda tinha violando os 2 primeiros mandamentos dos 10. Tem uma moeda romana, era uma violação de vários dos 10 mandamentos, né? Porque tinha a cara de alguém esculpida e tinha a declaração de que aquele cara era um deus, né? Que é o que você falou. Napoleão foi destruído porque achou que era um deus, Hitler foi destruído porque achou que era um deus. A gente precisa destruir esse auto-orgulho, não é isso? E partir para como é que chama? Para aceitar as coisas como elas são, né? No masculinismo, o Red Pill é você se revoltar com a realidade. E o Black Pill é a sua atitude aí, não é isso? Como é que chama? De você aceitar as coisas como elas são e aproveitar, não é isso? Você citou o Diógenes. Eles diziam que os cínicos, você é um cachorro. E aí os estoicos falaram assim, não, a vida é como se você estivesse amarrado, você é um cachorro e você está amarrado numa carroça. Quando você está amarrado na carroça e você é o cachorro, você tem que aceitar. Você vai se esgoelar e não vai... Então as coisas que você não tem o que fazer, você aceita. E aí vem o Nietzsche e fala, não é aceitar, você abraça, você dá graças. Então eu não vou dizer para você que, se aqui o Brasil realmente já é um estado autoritário, um narco-estado. Mas se ele começar a virar uma Venezuela plena, né, uma ditadura plena, é para sair, cara, não é para esperar.
Em Sodoma e Gomorra, Deus falou, vaza daí, sai, não vou nem salvar 5. Sai daí. Se tiver 5, não, mas se tiver 10, se tiver... Não vou salvar ninguém, cara, vaza daí, pega o Ló, vaza daí. Se for pra vazar, vaza, não fica esperando, não, eu sou estoico, eu vou aguentar. Não é suicida, não é pra ser suicida. Mas é se controlar, cara, não é o que você tá falando, a salvação, primeiro é você fala isso, você fala muito bem. Primeiro é Jesus, cara, porque como é que eu vou defender minha mulher se não é Jesus primeiro, se não é Deus primeiro? Então primeiro é Deus, e automaticamente vem sua mulher, e aí você fala bem. Eu tava lendo em Efésios, cara, que ele fala, o homem e a mulher é uma coisa só, por isso você cuida dela. Você está cuidando de si também. Cuidarás da mulher da sua juventude. E a mulher, ele fala, você vai respeitar o homem. Fala lá, é o cabeça. Assim como Jesus é o cabeça da igreja. Só que você, para salvar a mulher, por isso você não pega prostituta, porque você vira um corpo só. E se você é um pedaço de Cristo, você está introduzindo Cristo na prostituta. E várias passagens, fala que a prostituição é errado. Eu não quero acabar com a alegria de ninguém, mas se você fala que é cristão e é chegado num barato desse, você não pode ficar falando que é cristão. Mas fala vários. Se você pegar em Oséias, o nojo que Deus tem de prostituição, dá uma olhada em Oséias. Deus falou, Oséias, vai lá e casa com uma, inclusive. Ele falou, pô, você tá louco? Por que eu tenho que casar? Para mostrar o que eu tô sofrendo. Para mostrar para vocês, e vai fazer um filho com ela ainda. Então a prostituição, cara, pro brasileiro eu sei que pô, mas só um pouquinho. Errado. Corrupção. Ah, não, mas é só um pouquinho. É errado. Não pode, cara. Jesus não falou, não, só um pouquinho pode. Não pode. Aí fala, pô, mas eu não me aguento. Então, se você não se aguenta, dá uma lida em Gálatas, capítulo 5. Tá falando lá, quando você se entregar pra carne, você tá errado. Você tem que se entregar, né? Ezequiel, Deus te deu um coração e um espírito. O teu coração não é de pedra. Se Deus te deu um coração e espírito, você vai usar a autodisciplina, que tá lá em Gálatas, sua autodisciplina e sua paciência. A gente usando a autodisciplina, que você é um cara, você é um cara de autodisciplina. Você tem que se disciplinar economicamente, financeiramente, fisicamente. Tem um livro do Platão que chama Gorgias. E ele fala que o homem, ele tem que ser o seu próprio médico, o seu próprio advogado e o seu próprio preparador físico. E no caso que você está falando, você tem que ser o seu financista também. Você pode ter um cara te falando, mas você tem que entender o que está acontecendo ali. Assumir a responsabilidade da porra que você está fazendo em vez de terceirizar, né? Minimamente. Você pode terceirizar, mas você pode falar para um cara fazer, mas você vai sempre tentando entender aquelas horas que... É o cara que você ouvir, né? É o que o Michael Saylor fala. Você tem que ter 100 horas de estudo num negócio. Você perde 100 horas ouvindo, lendo, entendendo. É que nem você fala, você joga as coisas, né? É o Ian Coleman... você joga. Se a pessoa quiser, ela vai lá e pesquisa, se aprofunda, tal, e vê até onde ela aguenta, porque é igual a piada do passarinho, ele come, é igual o gorila. Você conhece a história do gorila, né? Que ele introduzia, a pessoa jogava pipoca, o cara jogava pipoca pro gorila, ele introduzia no traseiro, depois ele comia. O cara jogou um amendoim, o gorila enfiou no traseiro, depois comeu. Ele chamou o tratador, falou, pô, do zoológico, pô, esse gorila tá louco, traz um veterinário aí, porque tudo que você dá para ele comer, ele introduz. Não, sabe o que é? É que o gorila, a gente mandou um abacate para ele e o caroço não passou pelo escapamento. Então agora ele testa tudo para ver se passa, depois ele come. Então você que vai comprar Bitcoin, você vai comprar, vê o tamanho do calibre que você aguenta, para depois não se rasgar, que nem você fala, pô, coloquei tudo, perdi, deixei na corretora, os caras perguntando, e deixar na corretora? Pô, mas você vai deixar na corretora, você vai se dar mal, cara. Você tem que fazer a autocustódia, né? Isso é basal. Então, procura ler, cara. Não tô falando pra você, tô falando pra quem tá assistindo. Dá uma lida no livro do Renatão, eu li, eu recomendo. É muito bom, didático. Ele zoa, ele dá uma zoada lá. De graça no YouTube, de graça em PDF na internet. Eu não li, eu ouvi, eu ouço audiolivro. Eu ouvi. Ele fala até do dinheiro com cocô que teve lá do caso no governo. E, cara, é isso, você... te agradeço de novo. Você é um cara realmente que a gente gosta mesmo, você é autêntico. E eu vou... A minha mensagem antes de passar pro Gabriel, que o Gabriel, pô, esse cara... Você tem que assistir os devocionais que ele faz aí.
Não é pasteurizado, não é aquele lance chato, entendeu? O cara tentando, você tá. É natural. Mas eu estava assistindo uma entrevista do Chaves, do Chespirito, de 1977, em preto e branco. Aí vai entrevista, apresenta o Girafales, o Seu Madruga, lá o Dom Ramon, tal, eles falando em espanhol, mandei até pro Eric e pro Gabriel. E aí no meio da entrevista, eles rindo, tal, o repórter chileno fala assim, qual é a mensagem? Chespirito, que é de Shakespeare, né? Ele é o Chespirito, Shakespearezinho, né, em espanhol. Ô, Bolanhos, qual é a mensagem que você dá para as crianças aqui? Agora é Natal. Qual é a mensagem que você dá para as crianças chilenas? Aí ele olha para a câmera, ele tá rindo, né? Ele olha para a câmera e ele fica sério, cara. E ele fala assim, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vos acompanhe sempre. É emocionante, cara. Então, para mim, é essa mensagem, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo o acompanhe sempre. E eu passo pro Gabriel. É isso aí, Renatão. Obrigado aí mais uma vez. Você já ajudou lá no Farol. Só para você ter uma ideia, quando a gente começou lá tinha 5.000 pessoas, hoje tem quase 15, então 3 vezes. Então você deu uma forçona aí pra gente, foi uma alavanca aí pra gente. E fora a questão aí de Natal, 2025 aí, se você marcar aquela trocação de soco lá na LAN, eu vou te prestigiar, vou estar lá em Orlando lá pra ver você trocando porrada. Trocando não, trocando é complicado, né? Não? Trocando é desgraçado, né? Pra ele, como se diz na Bahia, não é isso? O outro só não vai lutar pelado, né? Só não vai lutar pelado. Só não vai lutar jiu-jitsu pelado. Rapaz, Então é isso, então, Renatão. Agradecer aí a sua presença, tô meio no escuro aqui. Eric, o que o Abraham e o Arthur têm para dizer é um capítulo da história do Brasil que, sei lá, não deve ter 10 pessoas que sabem o que eles sabem, e as outras pessoas que sabem o que eles sabem não estão dispostas a dizer. Se o Brasil não ouvisse o que esses caras têm a dizer, agora, daqui a 10 anos, eles podiam não existir ou não estar dispostos a falar, e isso ia ser um capítulo apagado de nossa história, não é isso? São pessoas extremamente relevantes. O professor Arthur fez, como ele estava dizendo na última conversa, ele foi o cara que fez o programa de governo e fez o planejamento inteiro para eleger Bolsonaro. Esses caras não podem ser ignorados, não importa se você concorda, ninguém vai concordar 100% com o que outra pessoa está falando. Mas você não pode ignorar as pessoas que tiveram uma posição que eles tiveram na história do Brasil, né? Mesma coisa o Hindenburg e Melão, que é o brasileiro mais inteligente já registrado. Tem um montão de coisa que eu não concordo com o que ele diz, mas, porra, eu vou ignorar um cara que tem QI de 200? Só se for um idiota, não é isso? Eu vou ignorar um cara como Arthur, que o cara como Abraham tem a dizer? Só se eu realmente quiser me fuder, não é isso? Ou não? Exatamente, eu concordo com você, cara. Tanto que a gente seguia aqui pelas ideias do Arthur, muito das suas ideias também, né? A gente concorda não 100%. Por exemplo, a gente tá tentando deixar a árvore mais bonita, cara, antes de mudar dela. A gente não vai mudar. Esse QR Code aqui do Wallet of Satoshi, se fosse ao vivo com pergunta, já tinha entrado dinheiro, viu? Não, Eric? Já tinha pintado uma grana aí, viu? Vários episódios, 100, 200, 300 dólares, uma gracinha de... Vou te dar uma pergunta lá no toda vez o Fala Glauber, meu irmão, o cara ganha 300, 400 dólares. No mínimo 20 reais a pergunta, e seleciona metade das perguntas, metade da galera paga e se lasca, não é isso? Hein? Então, mas aí quando você vier para São Paulo... Cara, Osasco fica do lado aqui. Da outra vez você não quis vir aqui ver a gente. Até te colar. Eu gravei 15 podcasts em 7 dias. Como é que eu ia para Osasco? Você quer me matar, velho? Rapaz, Osasco é mais perto do que... 20 minutos da Faria Lima, cara. 20 minutos da Faria Lima. Não, mas 6 da tarde. 6 da tarde, pra você andar um quarteirão em São Paulo, é 40 minutos. Então, da Faria Lima para Osasco, meio-dia, 2 da tarde, é 20 minutos. Mas a gente marca. Quando você vier de novo, aí a gente quer você aqui, porque você ajudou muito aqui, cara. Então, você faz parte também da história. Osasco é a nova Valhalla. Osasco é a nova Valhalla. Se você quer saber como é Valhalla, venha pra cá. Ou então a gente faz um evento do Farol, igual você foi no Ilan lá, no auditório aqui no prédio, aí a gente traz você aqui. Isso, esperar o Abraão vir aqui, a gente faz uma mesa redonda aqui com a galera Renato e Abraão. Já pensou? Pronto. Beleza? Saúde pra filhinha, pra família, pra esposa. Abençoado ano novo para vocês aí. Se cuide aí, muito Renatão. Obrigado. Eu vou concluir, Valeu, um abraço. Vou concluir a gravação aqui. Obrigado, cara.